Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Oi, pessoal, vocês me escutam? Positivo. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecaspersonalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta que curte o canal do Grigo, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. É isso daí, entramos um pouquinho atrasado, vamos dizer assim, e lógico que a gente já vai chamar esse nosso timaço. Eu já vou chamar ele que está estreando hoje aqui na nossa Web Rádio Grigo. Eu vou chamando ele aqui, ó. Luiz Henrique Zanqueta. Grande Luiz Henrique Zanqueta, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo à Web Rádio Grigo, Luiz. Tudo bem com você? Boa noite, meus amigos da Rádio Grigo. Um prazer enorme fazer parte dessa transmissão. Legal, Luizão. Para começar, para a gente já começar, os times já estão no gramado, já foi feito o hino nacional brasileiro. Então, Luiz, as escalações na mão aí, tudo definido, Guarani e Santos. Tudo prontinho, na papeleta. Por gentileza, então, a equipe do técnico Alan Al, a equipe do Guarani. O técnico Alan Al escalou para esse jogo. 1, Pegorari. 28, Pacheco. 23, Douglas Bacelar. 13, Matheus Salustiano. 17, Jefferson. 33, Gabriel Bispo. 18, Matheus Bueno. E 10, Luan Dias. E no ataque, 19, João Vitor. 30, Ayrton. E 99, o matador, Caio Dantas. Repeteco do Bugrão, Luiz. 1, Pegorari, 28, Pacheco, 23, Douglas Bacelar, 13, Matheus Salustiano, 17, Jefferson. 33, Gabriel Bispo, 18, Matheus Bueno, 10, Luan Dias, 19, João Vitor, 30, Ayrton e 99, Caio Dantas. Tá aí, esse é o time do Bugrão, o time do Guarani, agora o time do Fábio Carilli, a equipe do Santos, Zanqueta. O Carilli escalou o Santos para essa partida com 77, Gabriel Brazão, 44, JP Sherman, 4, Gil, 32, Jair e 31, Escobar. 5, João Smith, 21, Diego Pituca, 7, Pedrinho e 27, William Bigode. 11, Guilherme e 9, Júlio Furque. Repeteco do Santos, Luiz Henrique Zanqueta. 77, Gabriel Brazão, 44, JP Sherman, 4, Gil, 32, Jair, 31, Escobar, 5, João Smith, 21, Diego Pituca, 7, Pedrinho, 27, William Bigode, 11, Guilherme e 9, Júlio Furque. A arbitragem do jogo, Luiz Henrique, por gentileza. A arbitragem veio de Santa Catarina. O árbitro Gustavo Envino Baumerman. Assistente 1, Alex dos Santos. Assistente 2, Bruno Miller. Tá aí. Escalados tanto o Guarani quanto o Santos, também a arbitragem. Agora eu chamo ele que vai fazer os comentários dessa partida. O sempre ilustre presidente, eu tô falando dele. Wagner Ferreira. Ótima noite, Wagner Ferreira. No sufoco, mas estamos no ar. Muito boa noite, Anderson Luiz Grigoleto, amigos da Web Rádio Grigo. Luiz Henrique faz a sua estreia na equipe da Web Rádio hoje à noite. Aliás, com um belo trabalho, já anunciando as duas escalações, a arbitragem. É um grande jogo, nós vamos acompanhar aqui o Guarani e o Santos em posições opostas na tabela, né? O Guarani é na lanterna ainda, precisa somar pontos, vem de 2 vitórias consecutivas, isso já é um ânimo para tirar o time deste lamaçal, enquanto que o Santos também está preocupado. Já perdeu o jogo para o Avaí, interrompendo uma série invicta de 10 partidas, mas é bom lembrar que o Santos já ficou 4 sem vencer nesta mesma Série B. Então é um jogo interessante, onde o Guarani vai aproveitar o embalo, tem também um reforço no gol, né? A surpresa de Pegorari começando a partida desde o início, e nas demais posições o mesmo time que vem mantendo pelo menos até agora esta vontade que o torcedor está vendo do time em largar as últimas posições, Anderson. Legal, tá aí, as equipes já no gramado, aliás, Wagner Ferreira, rapaz do céu, esses números
da camisa do Santos. Os caras conseguem misturar o número com as listas. Coloca amarelo ainda, né? Vamos lá. Vamos lá do jeito que a gente faz aqui. A gente já conhece alguns, né? O time do Santos é um time conhecido, mas é lógico que com essa camisa aí, vou dizer para você, hein? Tá tudo pronto. 1 minuto de silêncio. Márcio Antônio Besuto, Sandy Ferreira de Lima, Valdir Junqueira de Lacerda Júnior, Bruno Senna, são as pessoas que estão sendo homenageado, prestigiado esse 1 minuto de silêncio aqui no estádio Brinco de Ouro. Aos familiares e amigos, os nossos sentimentos aqui da Web Rádio Grigo. Vai começar o jogo. Apita o árbitro! Se ele apitou, esta partida de futebol começou e você vai curtir tudo conosco, ligadinho na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. e com todo esse timaço da Web Rádio Grigo, Luiz Henrique Zanqueta, Wagner Ferreira, a bola rolando, o estádio Brinco de Ouro, o torcedor compareceu, a bola já está rolando e o Santos vem descendo, a bola vem descendo com o Furk toca do ladinho, a bola passa pelo Guilherme, chega Gabriel Bispo, rouba, já toca pro Ayrton, ultrapassa ali aquele vídeo gramado, vem descendo ali pela meia esquerda, engatou uma velocidade, o número 30 do Guarani, puxou pro meio, tá na meia lua, bateu pro gol, a bola passa do lado, espalma o goleiro, Gabriel Brazão, na primeira chegada do Guarani, Ayrton, de fora da área, mostrou para que veio, o Gabriel Brazão já teve trabalho, Luiz Henrique. O som não tá saindo do Luiz, daqui a pouquinho ele vai acertar tudo lá direitinho. Escanteio pro Guarani, sai jogando curtinho, toca ali com o jogador do Guarani, que é o Luan Dias. O Luan Dias um pouco mais atrás com o Matheus Bueno. Matheus Bueno faz um corte, cortou bonito, vai fazendo o cruzamento da área de pé direito, fez o cruzamento na área, subiu de cabeça, sobe a zaga do Santos, tira o Jair, a bola vai sobrando com o Luan Dias. Luan Dias vai virando aqui pro lado direito com o Matheus Bueno. Matheus Bueno mais à frente, já tocou a bola com o Ayrton. Olha onde o Ayrton tá. Tava na esquerda, agora tá na direita. Tentou fazer o toque do ladinho, a bola escapou. Chegando, bateu de longe Gabriel Bispo. Tira a zaga do Guarani, volta a bola com o Gabriel Bispo. Já jogou lá na canhota com o Jefferson. Vem a marcação em cima dele do Pedrinho. Vai levando o Pedrinho, leva melhor. Sai jogando a equipe do Santos com o JP Sherman. Lá no campo defensivo, o JP Sherman toca com o Furk com o jogador ali que era o Guilherme, a bola subiu, chega ali o Pituca também, chega na marcação, o Luan Dias leva a melhor a equipe do Guarani, já recuperou, toca com o Matheus Bueno vem trabalhando lá pela meia esquerda, joga lá no canto esquerdo, chega, a zaga chegou, a equipe do Santos bateu a bola para fora, era o Guilherme, a bola bateu no jogador do Guarani, saiu, é lateral para a equipe do Santos fazendo a cobrança. Tá escutando aí, Zanqueta? É o seu som que não tá saindo, Zanqueta. Se você estiver escutando, dá um sinal aqui, ó, pro lado aqui da nossa cabine aqui, ó, Zanqueta. Não tá escutando não, hein? Ele não tá escutando. A equipe do Santos trabalhando com o Gil. Gil saiu jogando errado. Saiu jogando ali com o jogador do Guarani, que é o Ayrton. O Ayrton toca a bola com o jogador que é o Pacheco, bateu de fora da área. Segura Gabriel Brazão. Segundo chute do Guarani. Em menos de 3 minutinhos agora, Wagner Ferreira, começou a todo vapor a equipe do Bugrão. Pois é, à medida que tem a posse de bola, o Guarani põe a bola no chão e faz a troca de passe no meio campo, para as laterais, como você disse, 2 chutes ao gol, direção ao gol, em menos de 3 minutos. Começa bem o Guarani. Começa bem o Guarani trabalhando com o Jair, a equipe do Santos, setor defensivo, a bola vem com o Gil. Gil, olha, já toca aqui do lado canhoto com o Escobar. Escobar faz a movimentação, devolve a bola com o Gil. A equipe do Santos trabalhando no campo defensivo. 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe do Santos. É comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. A Santos vai tocando lá, ó.
faz uns 2 minutinhos não, mas pelo menos mais de 1 minuto que toca a bola no setor defensivo. Agora sim, parte pro campo de ataque, toca a bola com o Furk, a bola com o Diego Pituca, faz a toca de bola com o Guilherme, a bola escapou, tira a zaga do Guarani, voltou pro Furk, bateu, segura, Pegorari! Na realidade, ele tentou fazer a defesa, segurou, colocou a bola em escanteio. Segundo escanteio do jogo, primeiro escanteio do Santos, né, Zanqueta? Não tá saindo o som do Zanqueta aqui no... A gente já vai verificar daqui a pouquinho o que tá acontecendo lá. Será que é algum botãozinho, Vagnão? Alguma coisa assim que tem que apertar lá? Escanteio para a equipe do Santos, é o primeiro escanteio do Santos na partida. Aqui pela ponta esquerda vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. O Guarani está defendendo o gol dos portões de entrada nesse momento. Faz o cruzamento, tira de cabeça o Caio Dantas. Estava ajudando lá no setor defensivo. Quem vem buscar a bola é o Escobar. O Escobar já toca a bola com o JP Sherman. Devolve a bola com o Escobar. Ultrapassa a linha que vídeo gramado no círculo central. Toca com o JP Sherman. Vai a marcação em cima dele do Alan Dias. Ele devolve a bola com o Escobar. Agora quem chega na marcação é o João Vitor. Lá para trás com Gabriel Brazão. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E o Santos vai tocando a bola no setor defensivo, a bola com o Escobar aqui do lado direito, campo defensivo cheio, o João Vitor na marcação dele, ele para, olha, do ladinho, já rolou a bola com o Guilherme olha, agora quem chega na marcação é o João Vitor, agora o Luan Dias vai fazer a pressão em cima do Escobar, ele já toca a bola com o Gil vai virando o jogo lá para a direita com o Jair. Chega na marcação agora o JP Sherman, chegou também na marcação o Luan Dias, tocando para frente, já recuperou a posse de bola, recuperou bonito o Gabriel Bispo, toca a bola com o jogador que é o Luan Dias, vem trabalhando na realidade, é o Luan Dias mesmo, com o Jefferson agora com o Gabriel Bispo tem o Matheus Bueno, tá sozinho, recebeu, tem liberdade, tá partindo aqui o Pacheco, já recebeu do lado direito o Pacheco, vem a marcação em cima dele do Jair, ele toca a bola com o Matheus Bueno, devolve a bola com o Pacheco, mas no meio era pro Gabriel Bispo, escorregou, mas já recuperou bonito ali na jogada, o jogador que era o Luan Dias, vai virando lá pra canhota com o Jefferson com o Matheus Salustiano vai virando o jogo com o Pacheco, já toca com o Matheus Bueno, de primeira tentou fazer o lançamento pro João Vitor, ele escorregou, chegou a Escobar na bola, no setor defensivo, bateu pra fora, mas a bola tocou no jogador João Vitor, saiu, é lateral para a equipe do Santos. Tá escutando aí, Zanqueta? Zanqueta, tá aqui, ó. Não está nos escutando a estreia do nosso repórter hoje, Luiz Henrique Zanqueta, irmão do nosso grande alemão Zanqueta. É a família inteira, né? Se um já estava fazendo sucesso, então a gente resolveu colocar 2, né? São gêmeos, tá aí junto conosco o Luiz Henrique também. Esse aí não trouxe a trupe, né? Esse não trouxe a trupe, verdade. Ele acho que tá vindo pra cá, né? Ou tá indo na ambulância lá. Deixa eu ver aonde que ele tá aí, né? Eu acho que ele tá vindo pra cá mesmo, vai verificar o que aconteceu. É bom que daí a produção já conserta tudo. Guarani tocando no campo defensivo, a bola com Douglas Barcelar e você participando conosco na transmissão, hein? Tô vendo bastante mensagens aqui, é bom demais ter você conosco. Daqui a pouquinho eu leio as suas mensagens, porque o Guarani tá trabalhando lá com o Matheus Salustiano, recolhe a bola com o Pegorari, hein? De volta o goleirão Pegorari. Ih, ele tocou em cima do Júnior Furk. Quase que se complicou, Wagner Ferreira, na saída de bola ali, o Pegorari. O cara é grande também, o Tarde Furk, hein? O cara que tá marcando ele é mais baixo que ele. O zagueiro é mais baixo do que o atacante, olha só. Exatamente. E essa presença do Pegorari, a bola saiu lá em lateral, essa presença do Pegorari hoje no gol do Guarani, o Wagnão? Olha, é normal, né? Ele ficou um baita de um tempão afastado, tá sem ritmo de jogo. Então, deu uma bobeira agora aí, quase que complica. Tá aqui, eu tô vendo as mensagens aqui, daqui a pouco eu leio as mensagens. A equipe do Santos tenta sair jogando, chega Douglas Barcelar, toca com o Luan Dias ali no círculo central, já tocando com o Matheus Bueno, mais à frente, rolando a bola com o Ayrton, vem descendo lá pelo setor canhoto, a marcação do JP Sherman em cima dele, tentou fazer o lançamento, tava com o Jair, agora a bola explodiu de novo no Ayrton, sai jogando a equipe do Santos, lá no setor defensivo, o Gabriel Bispo ali no círculo central, fecha tudo esse número 33 do Guarani ali, hein? Sai jogando a equipe do Santos agora com o Gil, vai virando aqui para canhota com o Escobar, o Escobar para, devolve a bola com o Gil. Grande contratação do Guarani, esse Gabriel Bispo, hein? Ele foi um dos melhores na partida contra a Chapecoense, só não foi melhor porque o Caio Dantas acabou desequilibrando, né? Fazendo 2 gols, dando uma assistência.
e por isso não foi... Aliás, seria um dos meus votos também, em segundo lugar. Então é uma contratação de peso aí para o Guarani, no meio campo, na meia cancha ali, o volante do Guarani. E a equipe do Santos vem descendo, a bola com o Pedrinho toca com o JP Sermão, devolve a bola com o Pedrinho, e o Matheus Salustiano errou o passe, chega Matheus Bueno, e tocou a bola com o João Vitor perdeu a bola com o Escobar, rola a bola com o jogador que é o Guilherme tocando ali, vai fazer o gol, Diego Pituca bateu a bola, bate no jogador do Guarani, sai em escanteio, bateu em cima ali do Escobar, a bola saiu do Bacelar, saiu para fora, é o segundo escanteio do Santos na partida, Wagner. O Guarani está empolgado no meio campo para frente e está se descuidando. A segunda vez que o Santos chega. A primeira, aquela titubeada do Pegorari. E agora, o chute que acabou desviando na zaga. Um contra-ataque rápido do Santos. Está todo mundo na área do Guarani. Olha o perigo aí. Olha o perigo pro Guarani, tá ali, o Guilherme vai fazer a cobrança de perna direita, faz o cruzamento, bateu muito aberto, sobe de cabeça o Jair, caiu, caiu o jogador do Santos, levantou o Furk, tira a zaga do Guarani, tá sobrando com o Caio Dantas aqui no setor defensivo, tem o Pacheco mais atrás para ajudar ele, o Caio Dantas bate para frente, para ninguém, em lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança, desviou no jogador do Santos, a bola desviou em cima do Santos, tá aqui, grande Luiz Henrique Zanqueta, faz um oizinho aqui, para a câmera aqui, o Zanqueta 2, aí isso, tá aqui, grande Luiz Henrique fazendo a sua estreia, trouxe aqui para quem conhece, né, trouxe para o Wagner Ferreira, e o Guarani vai saindo jogando a bola com o Douglas Barcelar, vai virando com o Pacheco, devolve a bola com o Douglas Barcelar, já abriu o João Vitor para receber, ele prefere jogar lá do lado canhoto, bola com o Matheus Salustiano, tem aqui, Já resolvo esse probleminha aí. A equipe do Guarani tenta chegar, tira Gil de cabeça. Tentou fazer o domínio Pituca, a bola vai sobrando com o Júnior Fiuk. A bola com o Pedrinho, faz o drible, chega na marcação, o jogador Ayrton caiu, pediu falta no Matheus Bueno. A bola sobra ainda com o Pedrinho. JP Sermão chegou para ajudar, recebe a bola, tentou tocar atrás com o Pituca, vem a marcação do Caio Dantas, ele recolhe. Lá atrás com o Gil. Gil já vai tocando no círculo central, a bola com o Jair. Jair para, olha, tem o Escobar do lado, já recebeu o Escobar, vai o João Vitor na marcação, devolve a bola com o Jair. Agora o Jair fez uma inversão, Jair e Gil. O Gil estava na canhota, foi para a direita, e o Jair, que estava na direita, veio aqui mais para a esquerda. E a bola vai descendo ali, na linha que divide o gramado com o JP Sermão. Faz o giro, vai jogando na canhota, a bola com o Jair. Vem descendo a equipe do Santos, ultrapassa a linha que divide o gramado, o zagueirão já encostou. A bola, o Guilherme parou, olha, devolve a bola com o Jair. O Santos vai tocando a bola ali, praticamente... vai rodeando o círculo central aqui do Brinco de Ouro. A bola com o Gil, a marcação dele é do Caio Dantas, ele toca mais à frente com o jogador que é o meio de campo ali, que é o William Bigode. O William Bigode tenta fazer a inversão, absolutamente para ninguém. É lateral para a equipe do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Atenção você que tem salão de beleza e utiliza aparelhos como secadores de cabelo, chapinhas e máquinas de corte. A Eletrolar tem peças e acessórios e faz a manutenção de todo esse seu equipamento com rapidez e garantia. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272, telefone 3231-3299. Tentava chegar lá o João Vitor, o Escobar de carrinho, colocou a bola para fora, é lateral para a equipe do Guarani, lado direito, campo de ataque. Lateral, a torcida do Guarani levanta, a torcida do Guarani vai fazendo a sua parte, vai incentivando o time na arquibancada, o seu time que tá ali jogando, vibrando, tocando a bola com o Caio Dantas, caiu, perdeu a falta, o árbitro tá marcando falta para o Santos. Tá aí, falta pro Santos, Wagner Ferreira, a torcida ficou na bronca, hein? Pelo ruído do torcedor, temos um público bom essa noite no Brinco de Ouro, hein? Aquilo que eu sempre falo, né? Quem faz a presença do torcedor é o time. O time tá lá na lanterna ainda, mas tá mostrando sinais de evolução. Então o torcedor acredita e vem também. Agora, deslize qualquer da arbitragem aí, começa a realmente fazer o seu papel. Tá funcionando? Não. Funcionou aí? Aqui também não. Daqui a pouquinho, o Wagner Ferreira tá consertando aqui tudo certinho, vai funcionar. O Luiz Zanqueta vem descendo a equipe do Santos pelo lado canhoto. A bola com o Escobar, toca com o Guilherme. Guilherme recua a bola com o Escobar. O Escobar recebeu, já tocou a bola com o Gil. Gil para, vai virando lá para a direita. Já inverteu de novo. O Gil com o Jair. Vai tocando a bola com o Jair. Ele para, a marcação do Caio Dantas em cima dele. Volta a bola com o Gil. Já tá abrindo para receber. Veio receber aqui no setor defensivo para ajudar o João Schmidt.
João Schmidt recua a bola com o Gabriel Brazão, ele para, vai jogando lá na direita, sai jogando com o Jair. Chega o Caio Dantas, tenta fazer a pressão, ele faz o lançamento lá na frente com o Júnior Fiuk, subiu junto com ele o Barcelar. A equipe do Guarani tentou, sai jogando, é falta. Falta em cima do Gabriel Bispo, caiu o jogador do Guarani, bem marcada a falta, né, Zanqueta? Falta bem marcada a favor do Guarani. Maravilha. Maravilha, tá aqui agora sim, tá tudo funcionando, tá tudo bacana. Falta para o Guarani, setor defensivo, sai jogando o Barcelar, já toca com o Matheus Bueno vai gerando, olha que toque perigoso do Matheus Bueno, ele toca a bola com o jogador que é o Matheus Luciano, vai virando aqui com o Pacheco, do lado direito, a marcação do Guilherme em cima dele, ele já achou o Matheus Bueno vem descendo, fala pro João Vitor se movimentar, já recebeu o número 19 do Guarani, recua com o Pacheco, vem a marcação do Júnior Fiuk em cima dele, ele achou o lançamento lá na frente, é com o Luan Dias, chega a marcação do Gil, sai jogando o zagueirão, e agora? O Gil virou, tem o Caio Dantas marcando o Gabriel Brazão, tem o Luan Dias fazendo a pressão em cima do Gil, chegou o Jair para ajudar, tirou a bola, caiu nos pés do Pacheco, já achou Ayrton, tira a zaga do Santos, sai jogando com o João Schmidt, era o William Bigode, já toca mais atrás com o Guilherme para, faz o breca, a marcação do Pacheco em cima dele, na realidade quem estava lá na frente era o Gabriel Bispo, e agora abriu praticamente o famoso espacate o Pituca, caiu no chão, a bola sobrando com o Ayrton, vem descendo lá pelo lado canhoto, tá correndo o Jefferson para receber, o Ayrton fez a jogada individual, caiu, pediu falta, falta para o Guarani. Na meia esquerda, campo de ataque, próximo à grande área, falta para o Bugrão, falta que pode levar perigo, né, Zanqueta? Exatamente, Grigo. Ayrton estava fazendo fila na defesa do Santos, até que foi derrubado. Grande oportunidade para o Guarani abrir o placar. 15 minutos e meio passados desse primeiro tempo, é falta para o Guarani, ali, como eu disse, na meia esquerda, muito próximo ao bico da grande área, goleirão, o Brazão tá orientando, encostado no poste direito, encostando, tá pedindo 1, 2, 3, 4 jogadores na barreira. Na bola, o Luan Dias. E tem um jogador ali que tá na frente do Luan Dias, que eu não tô conseguindo enxergar daqui. Mas tá o Luan Dias. É o Matheus Bueno? Matheus Bueno? É o Matheus Bueno que tá, realmente. É o Matheus Bueno e o Luan Dias. Dois homens juntos do Guarani da barreira ali do Santos. Falta para o Guarani. Toma a distância o Matheus Bueno, toma a distância também o Luan Dias. Apitou, correu, bateu o Matheus Bueno, a bola explode na barreira. Vai sobrando com o jogador que é o Matheus Salustiano. No círculo central vai virando para a direita com o Pacheco. Pacheco para, faz o domínio, já abriu o jogador que é o João Vitor. Já recebeu o João Vitor, vai levando na linha de fundo a marcação do Escobar em cima dele. Chega o Guarani pelo lado direito, puxou na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, bate em cima do Escobar, tentou fazer o toque, chega o Pituca e perdeu para o Pacheco. Vem descendo o João Vitor, invadiu a grande área, bate em cima do Gil. No cruzamento, o Gil estava ligado, colocou a bola, é lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança, Zanqueta. Exatamente, Grigo. Pacheco lutou, brigou e conseguiu dominar a bola para o Guarani. A zaga do Santos tira lateral. Lateral para o Guarani, Pacheco tá ali para fazer a cobrança, já encosta o Luan Dias para receber, já recebeu, chega a marcação do Guilherme em cima dele, voltou a bola para o Pacheco, faz o cruzamento muito forte. Ele cruzou, a bola fez aquela curva, né? Saiu por fora ali da meta do goleirão, o Gabriel Brazão. É tiro de meta para a equipe do Santos fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 17 minutos 50 segundos desse primeiro tempo. Brinco de ouro da princesa, é jogo grande, o placar está assim. Guarani 0. Santos também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E a equipe do Guarani vem descendo pelo lado direito, cruzamento do Matheus Bueno, rola com o João Vitor, já toca com o Caio Dantas, segura um pouquinho a bola, chega a marcação do Santos, agora em cima o João Vitor, vai partindo, já invadiu a grande área, fez o cruzamento, tira a zaga do Santos, sai jogando. João Schmidt já toca com o Guilherme espera a chegada de alguém, chegou Jair, bateu a bola pra frente, a marcação do... Tava bonito ali o Barcelar em cima do Furk, que é grande mesmo, hein? Ali é briga de gigantes. Já vai jogando o Gabriel Bispo toca do lado, tocou mal. O William Bigode roubou a bola. Matheus Bueno na vontade no carrinho.
recuperou a posse de bola, a bola parou lá com o Pegorari. Wagner Ferreira, 19 minutos, estamos chegando, 0-0, jogo bom. Olha, o Santos perdeu a última partida pro Avaí, dentro da Vila Belmiro, por 1-0. E o Fábio Carilli não esquentou a cabeça, não gostou de 2 jogadores, lá mandou pro banco. Um deles, o Otero, banco do Santos. O outro é o Serginho, que era titular, um atacante de beirada, também está no banco. Então o time do Santos perde um pouco de qualidade. Mas ele não quer nem saber. Não rendeu naquele jogo, já mudou para esse. E o Santos está assustado com a intensidade do Guarani. É isso. E vem de novo o Guarani. Toca a bola com a Ayrton, já achou o Jefferson. Chega o Jefferson, já recolhe um pouquinho a bola com o Luan Dias. O Luan Dias recebeu, tem a marcação em cima dele do João Schmidt. O Ayrton vai tocando a bola com o Jefferson, devolve a bola. Não, o Jefferson está sozinho. Faz a jogada individual, toca mais atrás com o Matheus Bueno. Matheus Bueno encostou ali para receber. Olha o Caio Dantas onde foi receber, hein? Ele tocou com o Ayrton, devolve a bola, faz o cruzamento para dentro da grande área, vai fazer o gol, a bola passa! Passa pelo João Vitor. Rapaz do céu, quase que o Guarani chega. Ele tentou fazer o quê ali? De chaleiro? O que ele tentou fazer, ô Zanqueta? O João Vitor tentou fazer a jogada de efeito, de chaleira, porém sem sucesso. E agora falta para o Guarani, praticamente no mesmo lugar que foi a falta há uns 5 minutinhos atrás. Na meia esquerda, falta muito próximo ao bico da grande área. Falta para o Guarani. E a torcida em pé. Hoje estamos... devido a alguns, entre aspas, probleminhas que tivemos antes da nossa transmissão, viemos parar no camarote, Wagner Ferreira. É que o presidente não se mexe, viu, Luiz Henrique? Mexeu com o presidente, viemos parar no camarote. Olha, bastou um jogo um pouquinho mais importante, né? As cabines do Guarani já não comportam tanta gente interessada em transmissão. Por isso, nos reservaram esse camarote aqui, muito tranquilo, visão completa do estádio. E olha a falta para o Guarani, Anderson. É falta para o Guarani, chegou, bateu pro gol, a bola vai atrás, palma, Gabriel Brazão! Chega na cobertura ali, o Pituca colocou a bola para fora, é lateral para o Guarani, mais uma boa chegada do Bugrão, Zanqueta. Grande cobrança de falta, goleiro Gabriel Brazão espalmou, lateral para o Guarani. Tá o Pacheco, já sai jogando com o Luan Dias vem a marcação em cima dele do João Schmidt, ele para, recua a bola, toca com o Pacheco de novo, tentou fazer a bola, cruzamento chegou, Caio Dantas tenta fazer o domínio, Escobar tira, opa, uma furada ali agora do Matheus Salustiano, sorte que o Jefferson já consertou tudo, sai jogando com o Matheus Bueno, a marcação em cima dele era do Pedrinho, a bola vai sobrando com o Gabriel Bispo, já devolve a bola com o Luan Dias, vai bater de fora da área, bateu pro gol, bateu pra fora, era o Ayrton, tava na bola, chutou de fora da área, bola sobre o gol, experimentou mais uma vez a equipe do Guarani, Zaqueta. Exatamente, pena que escorregou no momento do chute, mas o Guarani está chegando muito bem no gol do Santos. Mário Júnior tá aqui conosco, Flávio André da Abuso, que bacana, Luiz Gustavo, olha o Luiz Gustavo aqui, da VIP Canecas, Gilberto Jeremias tá falando, ele que é santista, hein, tá falando 2-1 para a equipe do Santos. Alexandre Santos tá aqui, ó, o Alexandre Santos com certeza tá aqui com sua família, seu pai, sua esposa, filha, aqui no Brinco de Ouro. Olha a Madalena dos Santos aqui conosco também, tá torcendo pro Bugrão, time da cidade. Carlos Zanqueta tá na arquibancada. O Luiz Henrique tá conosco hoje e o Carlão Zanqueta tá na arquibancada. Esse daqui, ó, o Quemia, eu não vou ler porque de repente tem umas pegadinhas aqui, né, mas tá conosco. Boa noite, meus amigos, uma boa transmissão de vocês. É o Glauco. É o Glauco lá do Jambeiro, grande Glauco. O Alquemia, Ismael Flauzino tá junto conosco também, que legal, olha aqui, quanta gente participando conosco. O Santos tenta sair jogando, faz o lançamento para frente para ninguém. A bola sobra com o Pegorari, tá tranquilo, sai jogando ali na meia-lua. Ele resolve sair jogando lá com o Matheus Salustiano. Já achou o Matheus Bueno faz o domínio, tá próximo ao círculo central, ele pede para alguém aparecer. Toca com o João Vitor, tem o Gabriel Bispo, ele prefere tocar com o Pacheco mais atrás, devolve a bola com o João Vitor, vem a marcação do Escobar em cima dele, chega também o Guilherme na marcação, ele tenta chegar, faz o drible, o João Vitor vai fazendo ali o seu trabalho pelo lado direito, puxou para a linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira Jair de cabeça, vai sobrando a bola com o Matheus Bueno recua ali no círculo central, a bola para o Douglas Marcelar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19-227-4555.
Olha o Guarani descendo a bola com o Luan Dias. Chega na marcação, João Schmidt. Sai jogando, dá um chute na frente. Tava o Matheus Bueno de cabeça. Sai jogando com o Jefferson. Vai descendo pelo lado esquerdo. Caiu, tá pedindo falta. Não chegou a cair, mas a bola saiu. É lateral do Bugrão. Já bateu rápido. Bola pro Caio Dantas. Toca pra trás. Chega Gil. A bola vai sobrando. Tira Diego Pituca. Corte providencial do capitão do Santos, colocou a bola lateral, só um momentinho, Zanqueta, que o Guarani não tá dando tempo. Chega mais uma vez, bola com Gabriel Bispo, pelo lado direito, vai fazer o cruzamento, bateu de fora da área direta, a bola pra fora. Tiro de meta pro Gabriel Brazão, fazendo a cobrança. Luiz Henrique Zanqueta, o Bugrão tá, teria merecendo já o primeiro gol? Isso é que eu ia falar. O gol do Guarani está maduro, está jogando bem, tocando bem as bolas. A zaga do Santos não acha o ataque do Guarani, falta só caprichar na pontaria. A equipe do Santos sai jogando pelo setor canhoto, tocou errado, Escobar, a bola sobra com o Gabriel Bispo, porém, já tinha sido a falta em cima do jogador do Santos, que está caído nesse momento, parece que é o João Schmidt, que está caído ali, o jogador do Santos, falta no campo defensivo para o Santos. Eu vou continuar mandando um abraço aqui, o Fabiano Rubio, ótima transmissão, bora Bugrão, tá dizendo ele. Olha o Ricardo Mendonça apareceu também. Boa noite, galera, excelente transmissão, parabéns a todos pelo trabalho, valeu, Mendonça, um abração para você. Maria Elisa Godoy Piton, mais uma vez ligadinha conosco aqui na Jornada Esportiva. E o Celso Fittipaldi, grande Celso Fittipaldi, que bom ter vocês aqui conosco na nossa Jornada Esportiva da Grigo. Santos sai jogando lá pelo lado direito com o JP Chermon. Tenta encostar o João Schmidt, ele devolve a bola com o Jair. Sai jogando a equipe do Santos, joga agora com o Gil. Gil trabalhando no lado esquerdo com o Escobar. Chega a marcação do João Vitor, devolve a bola com o Gil. Olha que bola meio perigosa para o Gil. Sai jogando Furk de cabeça. Toca a bola ali com o Pituca, ele tenta fazer o lançamento com o Pedrinho. E deu certo. O Pedrinho, a bola escapou. Sai Pegoraro e segura as firmes aí o goleiro do Bugrão. 25 minutos, quase 26 jogados desse primeiro tempo, o placar continua 0 Guarani, 0 também para a equipe do Santos. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira vai dar mais uma opinião, porque o Guarani vem descendo lá pelo lado canhoto. O Jefferson toca a bola com o Ayrton, vai fazer o gol, bateu a bola, passa na frente de todo mundo, não tinha ninguém para colocar o pé. Sobra com o João Vitor, recua com o Pacheco, já encostou ali também o jogador, o Luan Dias, não, é o Gabriel Bispo que tá ali, ele prefere tocar a bola com o João Vitor. João Vitor com o Pacheco, Pacheco para, faz o domínio, vai jogando com o Matheus Bueno, no campo intermediário, frontal, a meta do Gabriel Brazão, ele vai virando lá para canhota com o Jefferson. Jefferson faz a pinta, devolve a bola com o Matheus Bueno. Meio estranho, hein? A marcação do William Bigode em cima dele, devolve mais atrás com o Matheus Salustiano. Matheus Salustiano tá ali, bem no círculo central. Vai virando o jogo pro Pacheco. Pacheco chega a marcação do Guilherme em cima dele, ele já toca com o João Vitor. João Vitor mais à frente com o Luan Dias, chega a marcação do Gil, coloca a bola para fora. É lateral para a equipe do Guarani. Mais um lateral do lado direito, mais uma bola no campo de ataque. Agora recupera a equipe do Santos a bola com o William Bigode. Caiu, sofreu falta, é falta pro Santos no setor defensivo. Wagner Ferreira, 27 minutinhos, 0-0, jogo corrido. Olha, o Guarani já faz por merecer o seu gol, né? A intensidade é muito grande do Guarani, até para o segundo tempo corre o risco de arrear. Mas, pelo primeiro tempo que está fazendo, está merecendo fazer o seu gol a qualquer momento. Tanto é verdade que o Santos não consegue impor o seu jogo, não passa do seu meio campo. Já veio aqui 2 vezes, conseguiu 2 escanteios, é verdade, mas foram 2 estocadas esporádicas. O Guarani amassa o Santos joga atrás da linha da bola e o Guarani precisa caprichar porque as chances estão acontecendo, o gol não está saindo, mas o volume de jogo está agradando o torcedor. E agora o Santos vem descendo com o Diego Pituca. Tem do lado o Guilherme, já recebeu o número 11 do Santos, a marcação do Pacheco em cima dele, também o Gabriel Bispo. O Guilherme vai girando, vai tocando a bola mais atrás com o Jair. Agora o Santos todo no campo de ataque, hein? O Jair pega, já toca no círculo central com o Gil. Gil vai virando para canhota com o Escobar. Chega a marcação do João Vitor em cima dele, devolve a bola com o Gil. Chega agora Luan Dias para fazer a pressão, ele vai girando com o Jair. Agora quem faz a pressão é o Caio Dantas. O Jair parou, toca ali com o João Schmidt, devolve a bola com o Jair. A equipe do Santos trabalhando no setor defensivo. 28 minutos, primeiro tempo de jogo, você curtindo a nossa Jornada Esportiva da Grigo, e tem jogador do Guarani no aquecimento, né, Zanqueta? Daqui a pouquinho, será que é só para aquecer? São 2, né? Exatamente, o Jefferson na jogada anterior colocou a mão na coxa, pode ser ele que seja substituído. Daqui a pouquinho o Luiz Henrique vai passar para a gente os suplentes aí do Guarani à disposição do técnico Alaal. E a equipe do Santos tenta chegar jogando lá pelo lado direito, chega a marcação do Jefferson em cima do William Bigode, ele puxou. Foi falta
do ataque do Santos em cima do Jefferson. Tá anotando ali o auxiliar, o número 1, Alex dos Santos, de Santa Catarina. Aliás, trio catarinense hoje, hein? Trio catarinense, o quarto árbitro de São Paulo, e o VAR também de Santa Catarina, Wagner. O árbitro, ele é catarinense, autônomo, tem 28 anos, e apitou esse jogo Santos 1, Botafogo 2, lá em Londrina, lembra? Sim, sim. Ele que apitou esse jogo aí do Santos. O Santos perdeu na mão dele. 2-1 pro Botafogo. Lá em Londrina. Seria um bom presságio, Luiz Henrique? Importante que o Guarani faça valer esse favor e conquistar os 3 pontos que é imprescindível para a recuperação do time. Guarani que vem de 2 vitórias, hein? E o Santos perdeu para o Avaí na última partida lá na Vila Belmiro. Tenta sair jogando o Guarani, sobe de cabeça o João Schmidt, toca na frente com o Guilherme. Olha o paredão do Júnior Fiuk. Chegou o Guilherme, fez a carga, mas o juiz já estava marcando a falta em cima do Júnior Fiuk. Ele marcou a falta do Santos na meia esquerda. É falta que pode levar perigo para a meta do goleirão Pegorari, Zanqueta. Falta cometida pelo lateral Pacheco. Grande oportunidade para o Santos. Bom público, hein, Wagner Ferreira? A gente vê uma parte só, né? Vê aqui embaixo do tobogã, vê as vitalícias, o fundo aqui dos portões de entrada. Um bom público hoje, né? Vamos beirar uns 8, 9 mil torcedores. Também acho. Apenas uma informação, o tobogã está com 60%, 65% tomado. Tá aí. Então, com certeza, mais de 10 mil, né? Acho que nós teremos aqui no Brinco de Ouro hoje. Falta para o Santos, está ali o Guilherme para fazer a cobrança de perna direita. Ele está na meia esquerda, campo de ataque da equipe do Santos. O árbitro vai autorizar a batida do número 11 do Santos. Ele pede para a galera, vai fechar ali dentro da grande área. Está autorizado, perna direita, faz o levantamento, vai dentro da grande área, a bola passa, Pegorari! Segurou firme, dá a impressão até que foi fácil, mas o que teve de gente que passou na frente dele ali foi coisa de louco, hein, Zanqueta? Mas o Guarani vem descendo lá, a bola na frente, a bola com o Ayrton. Chega na marcação dele, o JP Sherbon colocou a bola para fora, saiu em lateral pro Guarani. Mas o lance do Pegorari aqui segurou firme, mas passou tanta gente na frente dele que eu vou falar, hein? O lance é muito complicado, porque várias pessoas na frente do Pegorari. Sorte do Guarani, que o Pegorari segurou. A sorte nesse lance aí foi que ele aliou competência e sorte. E sorte. Exatamente. Para definir a participação. Ele ficou com a bola dominada. É lateral lá no campo, lado esquerdo do Guarani, campo de ataque. Praticamente próximo à bandeirinha de escanteio. Jefferson com as mãos arremessa para dentro da grande área. O Caio Dantas tentou fazer o domínio, a bola sobra com a Ayrton, virou, a bola bate em cima do João Schmidt. Vai sobrando, chega o João Fiuk aqui, o Júnior Fiuk no carrinho. Gabriel Bispo toca a bola com o Pacheco, chega na marcação. O jogador que é o William Bigode colocou a bola para fora, o Guilherme, né? O Guilherme que colocou a bola para fora, é lateral para a equipe do Guarani. E agora o árbitro vendo algum lance ali, será que o VAR chamou? Não, tudo certinho. Saiu, o Pacheco agora cobrou nos pés do Escobar. Toca a bola, sobe o Jefferson de cabeça, sobe aqui o João Vitor também, tenta fazer o domínio, vem a marcação do Escobar, o João Vitor levou a melhor. Fez um recuo com o Pacheco, sai jogando com o Matheus Bueno. Vai virando para canhota, a bola com o Jefferson, vai na marcação dele, o William Bigode, mais atrás com o Matheus Salustiano, no perigo, hein? Quase que o Júnior Furk rouba a bola, ele sai jogando agora com o Escobar, com o Barcelar. Eu tô confundindo Escobar com Barcelar, rapaz do céu. Mas é o Guarani que tá com a bola, é com o Pacheco. Pacheco está jogando com o Matheus Bueno, vem o William Bigode na marcação, ele devolve a bola com o Pacheco. Pacheco com o Matheus Bueno, que tabelinha bonita, mas é quase que rouba a bola. O jogador ali que era o João Schmidt. O Guarani vem descendo, é o Luan Dias de fora da área, bateu pro gol, a bola passa. A direita de Gabriel Brazão vai para fora, tiro de meta para o Santos fazer a cobrança, Luiz Henrique. Gabriel Bispo lutou, conseguiu conquistar a bola no meio campo, tocou para Luan Dias, que de perna esquerda tentou o ângulo superior esquerdo, porém sem sucesso. Parece que esse time, o Zanqueta, está em último lugar no campeonato, enfrentando um candidato direto ao acesso. Mudou muito o Guarani, né? Mudou muito, mas muito mesmo. É a famosa mudada, né? A água para o vinho. E a equipe do Santos tenta chegar no campo de ataque. Bola com o Guilherme. O Guilherme joga com o Pedrinho. Pedrinho tá passando o JP Sherman, já recebeu lá do lado direito a marcação do Jefferson. Toca na bola. Por último no JP Sherman, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani, campo defensivo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo.
33 minutos e meio jogados nesse primeiro tempo. É Campeonato Brasileiro da Série B, Estádio Brinco de Ouro. O placar está desta maneira. Guarani 0. Santos Também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. E o Santos de novo trabalhando lá no setor defensivo. Bola com o Jair. Vai virando dentro da grande área defensiva com o Gil. Gil faz o domínio, chega o Luan Dias, tenta fazer uma pressão, ele devolve a bola com o Jair. Já vai virando para a direita com o JP Xermão, chega a marcação agora do Ayrton. O Guarani marca em cima e não dá espaço para o time do Santos. Sai jogando o Pedrinho. Ele pediu uma falta, o Caio Dantas só tirou o corpo, o Pedrinho tem liberdade, vai descendo pelo círculo central, escorregou, sobrando com o Matheus Bueno, que parte no contra-ataque. Tocou a bola lá com o Ayrton, invadiu a grande área, vai fazer o drible, caiu, pediu pênalti. Nada. O árbitro levantou os braços, a torcida do Guarani pedindo pênalti. Jogador do Guarani, não vi nenhum reclamar. Já pegou a posse de bola o Caio Dantas. Tenta descer o Guarani de novo. Joga na frente com o Ayrton. Agora é o Caio Dantas. Na realidade era o Ayrton que jogou pro Caio Dantas. Faz o cruzamento para dentro da grande área. A bola passa por todo mundo e vai saindo. Em tiro de meta pro Gabriel Brazão. Zanqueta, achou pênalti ou não? É difícil, né, Zanqueta? Pra mim, lance normal de jogo. Foi um lance, com certeza o VAR deve estar fazendo uma revisãozinha nesse momento, né? E tem um jogador do Guarani caído. E tem jogador do Guarani caído lá, Ayrton. hein? Vamos ver se o Caio Dantas tá ali, Matheus Bueno tá ali. O Ayrton, não? Eu acho que é o Ayrton que tá caído. É um dos melhores do Guarani no jogo, hein? É o Ayrton, eu não tô vendo o Jefferson também, cadê? Não, o Jefferson tá tomando água lá. É o Ayrton. Eu não sei se os amigos vão compactuar da mesma opinião, mas o Santos, sem o Otero, praticamente não chega ao gol do Guarani. Tá difícil, hein? Só tá dando bugrão nesse primeiro tempo, Wagner Ferreira. E se o Calili resolver voltar aí pro segundo tempo, nós estamos com 35, voltar com o Otero, aí dá uma preocupação a mais, né? Porque a bola parada é com o Otero, o lançamento é com ele. Uma patada que ele tem naquela perna direita. Então é bom tomar cuidado, é bom que ele fique pelo banco mesmo. Já tá tudo ok com o jogador do Guarani que tá saindo, né? Tá saindo lá, eu acho que era o Ayrton mesmo, tá saindo, já tá pedindo até para voltar. Tá tudo legal com o Ayrton. Vai mandando a sua mensagem, mande a sua mensagem. Isso daí, Maria Elisa. Isso daí, bora, Bugre. Hoje sempre Guarani, tá dizendo a Maria Elisa. E o Santos vai trabalhando com o Júnior Furque. Faz o lançamento, eu achei posição irregular. Bola com o William Bigode, ele tenta sair, chega a marcação do Jefferson em cima dele. Ele entra, agora sim. Levantou a bandeira, impedimento do ataque da equipe do Santos. Na realidade, dava para ver, né, visivelmente daqui da nossa posição, que o ataque do Santos estava em posição irregular, né, Zanqueta? Praticamente 1 metro na frente. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Sai jogando ali o Pegorari, toca do ladinho, a bola com o Matheus Salustiano, de pé na canhota, faz o lançamento, tá buscando o Ayrton, sobe o JP Xermão, ele fez o cabeceio, a bola desviou no Ayrton, é lateral para a equipe do Peixe fazer a cobrança. Sai jogando lá no setor defensivo, a bola com o Jair. 37 minutinhos, primeiro tempo de jogo, tá tudo igual, 0-0 no Brinco de Ouro. Bola com o João Schmidt, olha a pressão em cima dele, do Gabriel Bispo, roubou a bola, João Vitor, a bola com o Luan Dias, ele tentou tocar a bola com o Gabriel Bispo de carrinho, Gabriel Bispo tentou recuperar a bola sobrando com o Jair, sai jogando lá na direita, sofreu a falta a equipe do Santos, é falta do lado direito, campo defensivo, falta para a equipe do Santos, Luiz Henrique. Falta cometida pelo lateral esquerdo Jefferson, em cima do Pedrinho. Ô Vagnão, eu não sei se eu chamo ele de Luiz Henrique, se eu chamo ele de Zanqueta, Zanqueta 2. Aliás, que não é o 2. Olha, radiofonicamente é Luiz Henrique. Luiz Henrique. Você sabe que ele não é o 2, né? Ele é o 1. Porque ele nasceu primeiro Luiz Henrique, depois o original. Mas questão de minutos ali, né? Quantos minutos? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutinhos. Não, 5 minutos não. Aqui nós estamos com 38. 5 minutos é a diferença do Luiz Henrique para o Carlos Eduardo. A equipe do Santos trabalhando com o João Schmidt, vai virando a bola para canhota com o Escobar, ultrapassa a linha que vídeo gramado, encostou o Guilherme para receber, tem a marcação do João Vitor, ele recua com o Gil. A torcida do Guarani tá fazendo a sua festa no Bugrão. E o lançamento para dentro da grande área do Santos, faz o domínio, a marcação do Jefferson, tocou para trás, Diego Pituca bateu pro gol.
É escanteio para a equipe do Santos. Chega com perigo a equipe do Peixe, Zanqueta. Santos chegou tabelando, cruzou a bola e Gabriel Bispo, bem na marcação, cortou para escanteio. É o terceiro do Santos, né? Tem 3 do Santos e 1 do Guarani. É essa a conta, né? Tá certinho. E o Carille já mandou os jogadores para o aquecimento. Tá ali todos os jogadores do Santos já fazendo aquecimento, realmente, né? Pode ir de 6 em 6, então, nesse momento, os 6 primeiros estão lá já no aquecimento. Vai fazer a cobrança, Guilherme, na ponta direita, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área do goleirão Pegorari. Tá autorizado, perna direita, faz o cruzamento, a bola sobe, subiu. De cabeça, o Gabriel Bispo tira a bola, sobra com o Escobar. Recua no círculo central, a bola com o Diogo Pituca. Diogo Pituca faz o lançamento para dentro da grande área, tá buscando o Furque, a bola passa por o Furque e vai saindo. Em tiro de meta para o Pegorari fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. Grande Luiz Gustavo, tá curtindo a nossa transmissão, hein? A bola, o Guarani vai trabalhando com o Caio Dantas, saiu, é lateral para a equipe do Guarani, lá pelo lado canhoto, vai encostando o Jefferson. Wagner, é legal você fazer jogo que a torcida comparece, né? O calor é outro, o calor, vamos dizer, a emoção do jogo se torna outra, né? O jogo, por isso que fica até mais corrido, né? Não fica tão monótono, na pressão dentro do campo. É o tal negócio, né? A torcida é a moldura do espetáculo. Por isso que a gente defende aqui sempre torcida mista, né? O time da casa e o time visitante com torcida. Que custava ter torcedor do Santos ali hoje, naquela arquibancada vazia. Iríamos ter o dobro de público, o dobro de arrecadação. No entanto, o Ministério Público não entende assim. Entende que a briga acontece, né? Se abrir para o torcedor, vai ter briga. Pode não ter aqui. Tem na rua, né? Nos metrôs da vida aí, nas avenidas. Mas não tem jeito. É posição tomada aí pelo Ministério Público e vai demorar muito para mudar isso. E a equipe do Santos tenta chegar jogando. Chega o Gabriel Bispo. Joga em cima do Diego Pituca e sai. Pode falar, Zanqueta. Essa que você acabou de falar, não torcida visitante no estádio do Guarani, é competência da PM ou do Ministério Público? É da PM. A PM fala que não tem condições, o Ministério fala, então quer uma saída? Não vai uma torcida visitante, é isso. E a equipe do Guarani, Luan Dias, fez o cruzamento para dentro da grande área de cabeça, tava o Ayrton. A bola passa à esquerda do goleirão Gabriel Brazão e vai para fora em tiro de meta. Chegou com perigo mais uma vez o Guarani, ô Luiz Henrique. Belo cruzamento de Luan Dias. Ayrton tentou o canto inferior direito e a bola passou raspando a trave do Santos. 0-0, 41 minutos e meio passados desse primeiro tempo. É tiro de meta com o Gabriel Brazão. Pede para todo mundo vir para o campo de ataque. Ele já dá o chutão de perna direita. Busca o Júnior Fiuk. É grandão demais, faz o papel de pivô. Chega o Pacheco, chega. Explodindo o Matheus Salustiano. Vai sobrando a bola com o Caio Dantas. Passou na corrida. O Luan Dias dentro da grande área. Vem a marcação do Gil. Se passa, estava fechando o Ayrton. Quase que o Guarani chega com perigo mais uma vez. Tenta sair jogando lá do lado direito, a equipe do Santos inverte. Da direita para a esquerda, recebeu o Escobar. Tem caminho livre, hein? Tem caminho livre. O Escobar vem descendo o lateral, mas ele já parou. Rola com o João Schmidt. Espera a chegada do jogador ali, que é o Pedrinho. Pedrinho do lado com o João Schmidt. Já encostou o Guilherme para receber. Recebeu o Guilherme. A marcação em cima dele era do Bispo. O Bispo escorregou. Agora chega o Caio Dantas. Vai levando ainda o Guilherme. Na jogada individual. Toca com o Escobar. Caiu o Guilherme. Pediu falta. O juiz manda continuar. O Escobar joga lá atrás. Ele ficou esperando o árbitro marcar, não marcou nada, ele recuou a bola lá com o Gil. Sai jogando com o João Schmidt, vira lá pro lado direito. A marcação do Santos vem chegando agora com o Pedrinho. Chega! O Ayrton ajudando lá na marcação no setor defensivo, é lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança. Campo de ataque, lado direito, JP Sherman, tá encostando lá o João Schmidt, já recebeu, o João Schmidt devolve a bola pro JP Sherman, o Ayrton chegou e vai amarelar pro jogador do Santos, eu acho que é o JP Sherman, correto, Zanqueta? Exatamente, parou um contra-ataque do Guarani, a princípio o árbitro só tá conversando. Não, amarelou. Amarelou para o 44 da equipe do Santos, JP Sherman, 43 minutinhos desse primeiro tempo, o primeiro amarelinho da partida, Wagner. Olha, em cima dos destaques da partida, né? Em cima do Ayrton. Vejam que ele está dando um trabalho enorme para a marcação lá no ataque e vem para a defesa ajudar. Quando pega a bola,
derrubado por trás e provocou um cartão amarelo. Está pendurado o JP Sherman nas mãos da arbitragem. Eu tô tentando olhar pro placar, mas onde a gente tá hoje, daqui do camarote, você não enxerga o placar. Eu tentei olhar ali, mas sem chance. O Pacheco faz a jogada na frente, a bola saiu. Ele tentou fazer o lançamento pro João Vitor aqui do lado direito, a bola saiu, é lateral para a equipe do Santos. 43, estamos chegando a 44 minutinhos desse primeiro tempo. Ninguém mexeu no placar ainda, 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe do Santos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. Grande abraço ao Marcos Chinarelli, a Mariana, ao Marcos José, ao Davi, a Marina, essa galera toda da família Tinarelli, o seu Joaquim, grande família Tinarelli. A equipe do Santos tenta sair jogando. Bola com o Furk, tentou fazer a toque de bola com o Pedrinho, mas o árbitro já estava marcando posição de impedimento do ataque do Santos. É isso, né, Luiz Henrique? Exatamente, impedimento santista, bola de defesa para o Guarani. Estou notando uma série de escorregões aí na defesa do Guarani. E quando nós chegamos para cá, não vi a irrigação funcionando, não. Eu vi a hora que acho que foi a hora que você foi fazer a corrida para colocasse a rádio no ar aqui, eles ligaram bastante ainda. Bastante. Então é isso. E o pessoal reclama, né? Quando chove, o campo tá molhado. Quando tá seco, eles molham. Já subiu a plaquinha de acréscimo aí, Luiz Henrique? Subiu sim, 2 minutos de acréscimo. Vamos até 47 nesse primeiro tempo. Tenta chegar João Vitor, chega na marcação, Escobar. E olha aí, hein? Evitou a saída. Deu a impressão que saiu depois. Mas ele tentou fazer o lançamento, chega o Gabriel Bispo de cabeça, vai saindo em tiro de meta para o goleirão Gabriel Brazão. Vamos até 47, estamos com 45 minutinhos e meio desse primeiro tempo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Assistência técnica para ventiladores, circuladores de ar e exaustores é com a Eletrolar. Manutenção, peças e acessórios de todas as marcas, controladores de velocidade, globos, hélices, interruptores com correntinha e muito mais. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272. Telefone 3231-3299. A equipe do Guarani tenta chegar mais uma vez. A bola com o João Vitor. Vem a marcação do João Schmidt. Rouba a bola. Toca para trás. Sai jogando com o Escobar. O juiz já estava marcando falta do João Vitor em cima do João Schmidt. Sai jogando Escobar. Já tem pressa. Sai jogando com o Guilherme. Pelo lado canhoto. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, mas vem numa lentidão. Número 11 do Santos. A marcação agora do João Vitor em cima dele. Ele puxa para o meio. Espera a chegada do João Schmidt. Recua a bola com o Gil. Sozinho no setor defensivo. O zagueirão vai trabalhando lá do lado direito com o Jair. O Jair toca mais na direita ainda com o JP Sherman. Já recebeu, chega na marcação ali o jogador, o Ayrton, ele prefere jogar a bola com o Gil. Trabalhando no círculo central, mais à frente com o João Schmidt, já toca com o Jair, a equipe do Santos vai tocando a bola na região central do gramado da equipe aqui do Brinco de Ouro. Faz o lançamento, bola com o Guilherme de cabeça, o Pacheco. Coloca a bola em lateral quando não há tempo de mais nada. Apita o árbitro Gustavo Ervino Bauerman. Aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo. 0 para a equipe do Santos. 0 para a equipe do Guarani. 0 para a equipe do Santos. A ordem dos fatores altera, assim. Aqui é mando do Guarani, então é Guarani 0, Santos 0. Wagner Ferreira. Aquela pincelada antes da gente entrar no intervalo da Grill. Desse 0-0 movimentado do Brinco de Ouro. Olha, é um bom jogo de futebol, né? E embora as duas equipes em posições opostas na tabela, né? Todo mundo sabe, agora ali em último lugar tentando fugir. E o Santos vendo a cada rodada os times de São Paulo, aí Novo Horizontino, Mirassol, ultrapassando o time da Vila Belmiro. Mas de qualquer maneira, o Santos veio para esse campeonato como um candidato fortíssimo a retornar já nesse ano. Então, uma das vagas deve ser do Santos. Santos que respeitou o Guarani, não pelo simples fato de jogar fora de casa, jogar no Brinco de Ouro, mas pelo volume, pela intensidade que o Guarani impôs na partida, criou um monte de chances, aí 4, 5 chances para abrir a contagem, não fez. Curiosamente, o maior número de escanteios foi do Santos, 3 contra 1, mas de qualquer maneira ficou patente a pressão, a intensidade do Guarani nesse primeiro tempo, e a verdade, a prova que o seu torcedor, que antes vaiava, hoje o torcedor saiu aplaudindo o time,
desse primeiro tempo, mesmo com o placar em branco em 0-0. Daqui a pouco a gente esmiuça mais tecnicamente o que foi esse primeiro tempo de Guarani 0, Santos 0. Tá aí, daqui a pouquinho então a gente volta, Wagner Ferreira vai fazer os seus comentários no intervalo da partida. Luiz Henrique vai descer lá, ô Luiz? Agora tá legal? Vai descer? Vai ficar por aqui mesmo? Beleza, sem problema nenhum. Tá aqui, tá fazendo bem feito. Então, tá tudo certo. Então a gente vai para aquele intervalinho aqui da nossa jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. É rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para o intervalo da Web Rádio Grigo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Santos também 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra a pessoa não ver que eu tô alinho? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecaspersonalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Life Prev.
Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 997948665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é WhatsApp, 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham junto. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Grigo, torcedores do Guarani, torcedores do Santos, torcedores de uma maneira geral que acompanham o futebol, acompanham esta Série B do Campeonato Brasileiro. Todos sabem que o encontro desta noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa está reunindo o Lanterna contra o terceiro colocado no campeonato. O Santos tem 37 pontos ganhos, com 11 vitórias. O Guarani está em 20º lugar, 17 pontos ganhos, com 4 vitórias. Então vejam a diferença técnica, diferença de campanha entre as duas equipes que fizeram um bom primeiro tempo esta noite aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Mas o que nós assistimos não foi bem, né, o gigante em cima do Golias, não. Vejam que o Guarani se impôs como forte, como dono da casa, e mostrando realmente o seu poder de reação. O Santos sentiu a intensidade do Guarani. Toque de bola pela beirada do campo, lá com o Ayrton, aqui pelo João Vitor, Caio Dantas chegando, o Bueno também pisando na área. Enfim, o Guarani foi muito intenso e o Santos sentiu isso. A verdade é que dificilmente passou no meio campo. Agora, curiosamente, vão dizer, mas o Santos conseguiu 3 escanteios sem passar do meio campo? Não, algumas saídas ele teve, realmente ali principalmente pelo lado direito, algumas saídas de bola, cruzamento de bola, mas sem muita. Que defesa fez o Pegorari? Me digam, vocês que acompanharam o jogo, não fez nenhuma defesa importante. Apenas presença de jogadores do Santos, no caso, principalmente o número 9, ele é muito grande. E o Santos não conseguiu colocar na cabeça dele nenhum cruzamento para que ele pudesse concluir e fazer o gol do Santos. Então o Santos teve 3 escanteios contra 1 do Guarani. O Guarani se compara, né? O volume de jogo do Guarani, a troca de passes, as jogadas do Ayrton em cima do lateral JP Sherman. Então a gente fez um parênteses, um recorte durante o jogo, que o jogador do Guarani, o Ayrton, conseguiu amarelar o jogador lateral do Santos. Porque ele está dando trabalho para a marcação do lateral do Santos. Quando vai lá na frente é um inferno. Quando o JP Sherman costuma descer, quem está na marcação dele? O Ayrton. Então, para mim, foi um dos grandes destaques do primeiro tempo, esse Ayrton pela sua movimentação. Não que do lado de cá, o João Vitor tenha sido ruim também, não. Teve boa participação. Tanto é que o lateral Escobar ali, toda hora, tentando dar bico para a lateral, para a bola, para se ver livre da bola. Então, o Gil ali no meio também preocupado, apenas espanando, e o Jair também. Então, o time do Santos sentiu muito essa pressão do Guarani. O Guarani que veio com o Pegorari no gol, né? Foi uma das surpresas anunciadas para este jogo, porque por 2 motivos, né? Primeiro que o Vladimir é jogador do Santos, e segundo cláusula contratual, o Guarani teria que pagar uma multa para utilizar o jogador. Então, vamos tentar jogando dinheiro pela janela, e o Pegorari está aí pedindo passagem, já em condições de jogar, vamos colocar o titular, e foi muito bem no jogo. Teve um titubeio apenas, uma vacilada ali, mas acabou se recuperando, e nas demais oportunidades que foi chamado, sempre sem problema, mostrando a sua categoria. Aliás, comentou-se que o Vladimir poderia jogar num acordo que o Guarani teria feito com o Santos, pelo empréstimo de um jogador que saiu aqui do Guarani e foi para a Vila Belmiro. Mas nada disso aconteceu, o Pegorari está jogando e o Douglas é o reserva imediato. Uma defesa tranquila do Guarani, tanto pela direita com o Pacheco, como pela esquerda com o Jefferson. Jefferson apoiando bastante, passando no meio do campo. E uma das melhores partidas do Jefferson no Guarani. O Pacheco da mesma forma aqui pelo lado direito. Está descendo, confiando em quem ele tem nas costas, né? Com o Douglas Bacelar e o Matheus Salustiano. E o meio-campo, então, o Gabriel Bispo caiu como uma luva ali nesse meio-campo, é o primeiro volante que distribui, que marca, foi um dos destaques também no primeiro tempo. Matheus Bueno sempre participante do jogo, Luan Dias arriscando para o gol. Enfim, uma bela presença do Guarani no primeiro tempo, só faltou sair o gol. E me parece que as equipes estão voltando com alterações ou não, hein? Pelo jeito tem alteração sim, viu, Wagner Ferreira? O Zanqueta já vai confirmar pra gente, porque nesse momento, apita o árbitro! Ele apitou para esse segundo tempo de Guarani e Santos recomeçar com muita emoção. E você, lógico, ligadinho para curtir detalhe por detalhe conosco aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E com todo esse timaço da Web Rádio Grigo, Wagner Ferreira, Luiz Henrique Zanqueta e você, lógico, participando, mandando a sua mensagem aqui conosco no chat do YouTube, chat do Facebook. Muito bom você estar conosco. Já tem jogador do Guarani caído ali. Daqui a pouquinho, o Zanqueta, você já tem aí, Zanqueta, as alterações? Apenas a primeira, saiu JP Germon, 44, entrou Rainer, número 3. Rainer,
número 3. A primeira alteração que você pôde confirmar aí, né? Mas eu vou confirmar as outras duas. Eu sei que entrou Alex, número 2, e se eu não me engano, 37, Serginho. Entrou 2, Alex. E entrou também o 37. Isso, Serginho. Serginho. Vou confirmar quem saiu. Tá aí, daqui a pouquinho, então, o Luiz Henrique traz pra gente as alterações certinho da equipe do Santos. Mas está no jogo o Rainer, o Alex e também o Serginho. 3 alterações do técnico Fábio Carilli, o Wagner Ferreira. O Vagnão tá concentrado, tá aí. O Vagnão, lógico, né? Tá pegando as informações também. Lá vem descendo a equipe do Guarani. Opa! Caiu ali o jogador do Guarani, o João Vitor pediu falta, o árbitro mandou continuar, tenta chegar agora o Guarani, tira Jair, sai jogando aqui pelo lado direito, mas muito forte, a bola saiu, não deu pro Pedrinho chegar na bola, lateral para a equipe do Guarani. Vamos lá, Vagnão. Então é o Rainer, camisa número 3, como já disse o Luiz Henrique, no lugar do JP Sermão, saindo o Pituca para a entrada do Sandri, número 23, e também a saída do Bigode para a entrada do Serginho, número 37. As alterações no Santos no intervalo. Eu perdi aqui, ó. Eu tinha anotado outra coisa. Sandri, 23, no lugar do Bigode, William Bigode. Sandri no lugar do William Bigode. E o Serginho no lugar do Diego Pituca. Não, Serginho no lugar do Bigode. E Sandri no lugar do Pituca. Tá bom, beleza. Tá aí, então, as 3 alterações do técnico Fábio Carilli. A equipe do Santos trabalhando ali no setor defensivo com o Gil. Vai virando lá pro Escobar, já chega o João Schmidt, dá um chutão lá na frente. Tava buscando o Guilherme, chegou na marcação do Guilherme, o Pacheco, mais um chute, mas a bola bateu em cima do Pacheco mesmo. Ele chutou, a bola desviou no Guilherme, bateu no Pacheco, saiu a lateral para a equipe do Santos. Lá pelo lado canhoto. Você curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo, grande Geraldo Tadeu Pozo, tá dizendo que o time do Bugre melhorou bem nos últimos jogos. Ah, isso é fato, viu, Geraldo? Que legal ter você conosco. Antônio Moraes, parabéns a todos da Rádio Grigo, sucesso sempre. Olha o Fred Pimenta, o bugrino Fred Pimenta, tá dizendo que vai ser 2-0 pro Bugrão hoje. Valeu demais vocês estar junto conosco na nossa jornada esportiva da Grigo. O Santos sai jogando no setor defensivo. Sai jogando com o Sandri. Sandri inverte a jogada aqui para o lado direito, a bola com o Jair. Jair recua a bola com o Gabriel Brazão, porque a pressão do Ayrton já estava em cima dele. Sai jogando dentro da grande área com o Gil. A equipe do Santos trabalhando no setor defensivo. Você curtindo a jornada esportiva da Voltamos aqui também no YouTube, continuamos no canal de áudio, mas voltamos no YouTube e no Facebook. Deu uma queda aqui que derrubou tudo a nossa transmissão, quer dizer, quase tudo. No canal de áudio continua. Já estamos de volta. Bola rolando em lateral para a equipe do Guarani, bola com Jefferson. Jefferson espera ali porque tem jogador do Santos que está sentindo, né, Zanqueta? Exatamente. Após uma bolada na boca do estômago, Rainer está caído. O Rainer caído ali. E essas alterações, o Wagner Ferreira, do técnico Fábio Carilli? Uma é lógica, né? Como o JP Sherman estava amarelado e quem está jogando uma bola aí redonda no time do Guarani é o Ayrton. Então ele tratou de trocar o jogador e reforçar o setor. E a equipe do Guarani tenta chegar na linha de fundo, a bola com o Caio Dantas saiu. O árbitro está marcando apenas tiro de meta para a equipe do Santos. A outra alteração, o Pituca não conseguiu organizar absolutamente nada, porque o Guarani congestiona no meio-campo e preocupa, não deixa o Santos descer, porque se descer vai sobrar espaço para o ataque do Guarani fulminante, né, para fazer o gol. Então ele muda, tira o Pituca e coloca o Sandri. E lá na frente o William Bigode, né, já está na estrada da volta,
ele colocou o Serginho, que foi titular na partida contra o Avaí. Foi pro banco porque não fez uma boa partida. Então, tá de volta aí o Serginho como titular numa das beiradas do campo. E a equipe do Santos tenta chegar aqui pelo lado direito, no peito, sai jogando o Jefferson, toca com o Matheus Bueno, faz bonita jogada, faz de novo, chega o Rainer, intercepta a jogada e sai jogando o Santos, sai jogando pelo meio, a bola ali com o Guilherme, a marcação do Matheus Bueno, ele toca com o João Schmidt. Tem jogador do Santos caído no círculo central, mais uma vez, o árbitro vai autorizar a entrada do departamento médico da equipe do Santos, né, Luiz Henrique? Exatamente. Novamente, quem está caído é o jogador número 3, Rainer. Ele entrou, porém, 2 vezes caído, tá sentindo, será que vai dar para ele? Ele jogou? Estamos aí com 6 minutos e 40 segundos. Será que ele vai ser substituído já? Aí, ó. Já está se levantando. Tá levantando, mas sentiu, né? É número 13 ou número 3, o Rainer? É o 3. 3, né? Então marquei certo. Tá aqui, tá saindo. Acompanhado pelo departamento médico, mas tá tudo ok com o Rainer, saindo aqui pro lado do tobogã, na direção do distintivo do Guarani Futebol Clube. A camisa do Santos era maravilhosa, porém a numeração... Não, comentei com o Wagner no início da partida, é algo de absurdo, né? Listrada com o número amarelo. E olha que a iluminação aqui do Brinco de Ouro é algo de sensacional, né? Partida reiniciada lá com o Gabriel Brazão, a pressão do Caio Dantas, sai jogando com o Gil. Gil já toca mais à frente com o Sandri. Sandri saiu com bola e tudo, o jogador do Sandri, é lateral para a equipe do Guarani. Tá lá o Pacheco para fazer a cobrança, já encostou para receber o Caio Dantas, tá ali também. A bola veio com o Gabriel Bispo. Ele tira a zaga do Santos, a bola sobra com o Júnior Furque. Júnior Furque vai levando, tentou fazer o toque, a bola bateu em cima do Gabriel Bispo. O Matheus Bueno sai jogando a equipe do Guarani. Tira de cabeça o jogador ali, o Sandri. A bola vai sobrando ainda com o Guarani, com o Caio Dantas. Devolve a bola com o Luan Dias, partiu o Ayrton para receber. O Luan Dias segurou, vem descendo, vai levando, fez o cruzamento, tira, Gil. A bola ainda ia sobrando com o Jefferson, mas escapou, é lateral para o Guarani. Tá achando ruim o Pedrinho, tá pedindo bola pro Guarani, mas já foi cobrado. Toca a bola com o Luan Dias, devolve com o Jefferson, o Matheus Bueno já recebeu, tentou fazer uma jogada em cima do Pedrinho, a bola sobra com o Gabriel Bispo, rolou com o Ayrton, vem descendo, escorregou a zaga do Santos, tira, Gil. Sobra com o Júnior Furque, tentou dar um calcanhar ali o Pacheco, a bola sobra, bateu na mão do jogador do Santos, na frente do árbitro, mandou continuar. Fez o lançamento o João Schmidt, a bola ficou fácil com o goleirão Pegorari. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas. Canexe, a vida é curta. A bola vem descendo o Guarani com o Caio Dantas. Sai da bola, Gabriel Brazão. Saiu da bola, até peço perdão aqui, tirei a propaganda da VIP, que a gente já coloca daqui a pouquinho. Quase que o Guarani chega, hein, Luiz Henrique? Grande oportunidade. Caio Dantas tentou chegar na bola, mas Gabriel Brazão foi bem mais rápido. E a jogada inflamou a torcida do Guarani. Vem descendo a equipe do Santos, trabalhando aqui do lado direito, a bola com o jogador que é o Rainer. Rainer fez o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça o Matheus Salustiano, põe a bola em escanteio, é o primeiro escanteio do segundo tempo, é primeiro escanteio para a equipe do Santos, correto, Luiz Henrique? Exatamente, após o cruzamento de Rainer, Salustiano tirou para escanteio. Vai fazer a cobrança. Vai fazer. Tá olhando aí, né, para ver. Eles estão anunciando que foi perdido um celular aqui no Brinco de Ouro. Foi automático a gente já olhar, né, ver se o bolso tá o celular aqui. Escanteio para a equipe do Santos. Vai fazer a cobrança, Guilherme. De perna direita, tá autorizado. Faz o cruzamento para dentro da grande área. A bola vai passando por todo mundo. Vai sobrando lá com o Escobar. Recua um pouquinho com o Sandri. Sandri com o Gil. Gil parou, rola mais na frente, sai jogando, tem espaço a equipe do Santos, a bola com o Serginho, vai fazendo a finta, toca do lado com o João Schmidt, João Schmidt para, olha, vira lá pro lado esquerdo, bola com o Escobar, chega na marcação, o Pacheco, caiu, pediu falta, sobra de calcanhar, sai jogando a equipe do Santos, no círculo central, a bola com o Jair parou, vem a marcação em cima dele, do Caio Dantas, ele rola do lado
Bola com o Serginho. Vem descendo a equipe com o Escobar. Escobar com o Guilherme. Devolve a bola com o Escobar. Vem a marcação do João Vitor em cima dele. Recua mais ainda atrás. Eu tô procurando o Gil. O Gil tava lá no setor ofensivo como um centroavante. Agora que ele vem voltando aqui para a zaga da equipe do Santos. Bola com o goleirão Gabriel Brazão. Sai jogando com o Escobar. A equipe do Santos trabalhando no setor defensivo, faz o lançamento na frente. A bola era com o João Schmidt, subiu de cabeça o Gabriel Bispo. A bola, olha, perdi na mão aqui o torcedor do Guarani, a bola na mão do João Schmidt, o Luiz mandou continuar, a bola com o Jair. Vai virando para a direita com o Rainer, ultrapassa a linha que divide o gramado, vem a marcação do Ayrton em cima dele, ele toca no meio, rola com o jogador que é o Pedrinho. Pedrinho com... ali o Serginho, o Guilherme vai virando na esquerda com o Escobar, tem liberdade, hein? Vai chegando agora o João Vitor, ele ameaçou fazer o cruzamento, toca do ladinho com o Guilherme, chega a marcação agora do jogador ali que é o Luan Dias, ele recua, mais atrás com o Sandri, vai jogando com o Escobar mais na frente com o Guilherme tentou passar pelo Pacheco, volta com o Escobar e tenta fazer o lançamento, tem o Guilherme mais atrás, toca com o Guilherme, chega a marcação do João Vitor, mais atrás com o Sandri parou, vai virando, vai girando aqui pro lado direito, a bola com o Jair, mais na direita ainda com o Rainer, tocando com o João Schmidt, a marcação do Matheus Bueno em cima dele, devolve a bola com o Rainer, achou, tem liberdade ali o Pedrinho, hein? A marcação do Matheus Bueno em cima dele, rola com o João Schmidt, devolve a bola com o Pedrinho parou, a marcação em cima do Matheus Bueno, mais atrás com o Jair, tá ali no círculo central, faz o break, devolve a bola com o João Schmidt, vem descendo a equipe do Santos, trabalhando, bola com o Sandro, João Schmidt, mais atrás com o Jair, a equipe do Santos toca, faz mais ou menos 1 minuto e meio que a equipe do Santos vai tocando, vai virando o jogo. Agora já tá lá na canhota. Bola com o Escobar. Mais atrás com o Gil. Mais ali com o Sandri. Vai virando com o Serginho. Serginho atrás com o Jair. Faz o domínio. E já encontrou com o jogador aqui, que é agora sim o Jair. Agora o João Schmidt. João Schmidt parou a torcida do Guarani. Vai incentivando. Vai fazendo o seu papel aqui no Brinco de Ouro. A equipe do Santos toca, Wagner Ferreira. Mas não ultrapassa a linha que divide o gramado. A ocupação de espaço, realmente o Guarani está quase que perfeito. Não permite nada ao Santos, tanto pelas beiradas como pelo meio. Então fica esse posse de bola, né, enganosa no time do Santos. Olha o Guilherme, da esquerda para a direita, bola com o Rainer, bata no peito, põe no chão, a marcação em cima dele. É do jogador Jefferson, bateu pro gol, segura Pegorari. O chute do Rainer, não com tanto perigo, né? Mas é aquela quicadinha antes do goleiro, né, Luiz? Exatamente. E ainda mais que molhado o gramado no intervalo, é um perigo para o gol do Guarani. Tá ali, a bola com o Pegorari ainda. Jornada Esportiva da Grigo, onde esporte e amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 13 minutos e meio passados, segundo tempo de jogo. É Campeonato Brasileiro da Série B, é 22ª rodada, o placar está assim. Guarani 0. Santos também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. A equipe do Santos de novo tenta descer aqui pelo lado direito, já no campo de ataque. Rainer vem descendo, vai bater daí, ameaçou bater. Chega a marcação em cima dele do Ayrton, ele leva na linha de fundo, faz o cruzamento, mas a bola... O campo acabou, simplesmente o campo acabou. O Rainer fez o cruzamento, já tinha passado a linha ali da linha de fundo, né, Luiz Henrique? Correu tanto que não percebeu que o campo estava acabando. 0-0, é Brinco de Ouro da Princesa. É jogo de time grande, porque o público também. Apesar, como o Wagner Ferreira falou, eu volto, né, Wagner? Aliás, 14 minutos e já 14 e meio passados. Esse segundo tempo, o Guarani voltou da mesma maneira. E como você disse, nem parece que está jogando um time que está na lanterna do campeonato, correto? O Santos está priorizando marcação, né? Vejam que o Guarani encontra muita dificuldade na defesa do Santos. Até porque, sabe quantos gols o Santos sofreu até agora? 15 gols. Quer dizer, com todas essas partidas disputadas, olha aí. Vem descendo a equipe do Guarani, tira Escobar! Tentou fazer o domínio, João Vitor, chegou Escobar na marcação, colocou a bola para fora. Lateral para a equipe do Guarani. É lateral ou escanteio? Saiu para onde essa bola aí? Eu acho que é lateral. Saiu para escanteio, escanteio para a equipe do Guarani. Melhor ainda. Escanteio para o Guarani, aqui na ponta esquerda, vai fazer o cruzamento, Luan Dias. Está preparado para fazer o levantamento.
Ele para, coloca a bola no chão, a equipe do Guarani vai se formando, tá autorizado de perna canhota, faz o levantamento, sobe de cabeça, a bola vai entrar, tira a zaga do Santos! Corte providencial do Rainer, quase, mas por pouco, muito pouco que o Guarani não abre o placar, né, Zanqueta? Uma cobrança muito bem feita pelo Luan Dias, Bacelar cabeceou, no bate-rebate, tira a zaga do Santos. É mais um escanteio, Luan Dias vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, de perna canhota, vai colocar a bola para dentro da área ali, tá esperando, o juiz fica conversando, tá autorizado, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe a zaga do Santos, aliás, passou por todo mundo, vai ficar lá com o Caio Dantas, faz o cruzamento de novo para dentro da grande área, tá o Ayrton de cabeça, sobe de cabeça o Rainer, complementa a jogada, o Pedrinho, a bola vai ficando, não, o árbitro já estava marcando impedimento do ataque bugrino, Luiz Henrique. Após o cruzamento de Caio Dantas, o juiz marcou impedimento de Luan Dias. É Rádio Grigo, a rádio dos amigos. VIP, canecas personalizadas. Canex-se. A vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. É, agora sim saiu o nosso teaser da VIP. Vamos lá. Bola jogada aqui. Ainda no campo defensivo com o Jair. A equipe do Santos tenta sair jogando, a equipe do Guarani vai se protegendo ali. Ele toca mais na frente com o João Schmidt. É o Júnior Furk, onde que ele veio buscar a bola? Na marcação, Matheus Bueno. Deu um toque na bola, a bola bateu em cima do Furk, saiu, é lateral para o Guarani. Já batido pelo Jefferson, toca com o Matheus Bueno. A bola escapou do Matheus Bueno, fica com o Rainer. Mais atrás com o Jair. Não quis saber de brincadeira. De perna direita, faz o lançamento lá na frente. Tá subindo o Guilherme de cabeça. A marcação em cima dele é do Pacheco. Vai sobrando com o Sandri. Sandri para, faz o break, espera a passagem de Escobar. Não, faz o lançamento para dentro da grande área. Olha o Pedrinho fechando, tira Matheus Salustiano. Bola com o Bispo. Foi fazer o lançamento e escorregou. Escorregou, o Bispo trocou nos pés do Jair. Sai jogando com o Sandri, já joga lá do lado canhoto com o Escobar. Tem do ladinho o Guilherme. Ele toca lá dentro da grande área, a bola passa. Sai em tiro de meta para o goleirão Pegorari fazer a cobrança, Luiz Henrique. Como está escorregando o time do Guarani em campo? Poderiam verificar a chuteira antes de entrar no segundo tempo, porque escorregando demais os jogadores do Guarani. É, uma prova disso foi esse último lance, né? O Gabriel Bispo, de posse na bola, viu o Caio Dantas sozinho, tentou fazer o lançamento, mas acabou escorregando e o lançamento não foi perfeito. É, olha o Guarani ali com o Barcelar. É, a jogada arriscada, o Pacheco tocou pro Barcelar. O Barcelar na pressão do Furk, jogou a bola, é lateral para a equipe do Santos. Já bateu, recebe o Furk, a marcação do Pacheco em cima dele. O Escobar já joga do ladinho com o Guilherme. Rouba a bola o João Vitor. Sai jogando com o Luan Dias. Se fazer a finta, jogada boa. Vem na marcação, Sandri. Tenta sair jogando, a bola bateu em cima do João Vitor. Saiu, mas o árbitro tá dando lá. Opa, o árbitro apontou pro Guarani e o Bandeira pro Santos. Agora voltou atrás. É, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, Luiz Henrique? Exatamente, estão perdidinhos. Prevaleceu a marcação do árbitro. Vem descendo a equipe do Guarani. Bola com o Pacheco, tentou fazer enfiada de bola para o João Vitor, roubou a bola, Escobar. Sai jogando o Santos no contra-ataque. Vem descendo lá pela canhota, ultrapassa a linha que divide o gramado. Faz o break. Já voltou na marcação o João Vitor. A bola vem parar aqui na zaga do Santos com o Gil. Sai jogando com o Jair. Lado direito, tem liberdade. Ultrapassa a linha que divide o gramado, mas numa velocidade totalmente tranquila o zagueirão do Santos. De calcanhar, joga atrás com o jogador que é o Sandri. Joga na direita com o Rainer, a marcação agora é do Ayrton. O Rainer para, espera. Achou a bola o Pedrinho, vem descendo a equipe, chega na bola Matheus Salustiano. E agora o Pedrinho fez a falta em cima ali do Matheus Salustiano e em frente ao assistente número 2, o Bruno Miller, né, o Luiz Henrique? O Pedrinho tentou passar por dentro do Salustiano, mas olha o tamanho do homem. Não conseguiu. Falta para o Guarani. Grande Guilherme Irata. Que legal ter você aqui conosco, participando da nossa jornada esportiva da Grigo, hein? Bom demais. Fiquei contente, viu, Irata? Um abração para você. Muito bacana. E vocês todos que participam, que mandam mensagem, que interagem conosco aqui nas nossas transmissões. Fabiano Rubio está dizendo... Vamos guardar 2 no segundo tempo. Bora, Bugrão. Tá aí já passamos já de 20 minutos, hein? Vem descendo a equipe do Santos com o João Schmidt. Já sofreu a falta, é falta. Na linha que divide o gramado, falta para a equipe do Santos fazer a cobrança. Você se lembra de um jogador do Santos que
Parece que foi alijado no futebol por causa de apostas, tal de Bauerman. É isso? É, o zagueiro. Bauerman. Isso. O nome do árbitro hoje é Gustavo Bauerman. Bauerman, exato. Exatamente. Ampassando só. Tá bem lembrado, viu, Wagner? Tá bem de memória. A equipe do Santos trabalhando aqui no setor defensivo com o Jair. Joga a bola com o Sandro. Vai virando lá na canhota com o Gil. O Gil olha, vem a marcação do Luan Dias, recua, bola com o Sandro. E agora quem chega na marcação é o Caio Dantas. Joga lá na frente, tira. De cabeça o Pacheco. Tentou fazer o complemento na jogada. O João Vitor, a bola sobrou com o Escobar, que recua com o Gil. O Caio Dantas apertou, ele recua com o Gabriel Brazão, que bata no peito, coloca no chão, sai jogando com o Jair. 0-0. Estádio Brinco de Ouro é 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tentou sair jogando, a bola bateu em cima do Ayrton, é lateral para a equipe do Santos. Wagner Ferreira, e aí? Acha que tem que mexer o Alan Al? Tá bom assim o time? Tá segurando, sentindo cansaço ou não? Bem, o Santos deu uma complicada aí pro ataque do Guarani no segundo tempo. Tanto é que ele mexeu na lateral e o Ayrton sumiu do jogo. Do outro lado, o João Vitor também. Então, as laterais do Guarani não estão sendo as mesmas do primeiro tempo. Pelo meio também muito marcado o Caio Dantas. Então, não estão acontecendo jogadas. O Guarani tem intensidade, tem a posse de bola por ali, mas não consegue penetrar. Eu estava até comentando com você o número de gols sofridos pelo Santos. 15 gols durante todo o campeonato. É uma defesa sólida, realmente. O Guarani está encontrando dificuldades em penetração. Talvez sangue novo aí, talvez esse Estevão que chegou aí contratado do Internacional, eu não vi jogar ainda, mas tem, né? De velocidade, tem o Paraíso que corre muito também. Mas quem é que está decepcionando no Guarani? Tá difícil, vai ter que aguardar mais um pouquinho, talvez mais uns 10 minutos. Tá aí, a equipe do Santos tenta chegar no campo de ataque com o Jair, já ultrapassou aquele a linha aqui de vídeo gramado, deu um nó na língua do narrador agora. A bola com o Rainer para, olha, recua com o Jair novamente na meia direita. A equipe do Santos vai trabalhando agora no círculo central. Bem como se estivesse começando a partida com o Gil. Gil já joga com o Escobar mais no centro com o Serginho. Serginho devolve a bola com o Escobar. Vem descendo a equipe do Santos, tem liberdade, ninguém chegou, bateu de longe e entrou! Alegria, alegria, a galera vibrou, é gol, é gol. Gol do Santos! Teve total liberdade para descer o jogador santista. Se eu não me engano, o Escobar, é isso? Escobar ou o Pedrinho? Foi o Pedrinho, então, não deu para ver direitinho. Nós vamos confirmar daqui a pouquinho. Escobar, exatamente, Escobar, camisa número 31. A zaga do Guarani, pela primeira vez na partida, ficou olhando, o Escobar foi descendo, arrematou de fora da área, no canto canhoto do goleirão Pegorari, que não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo da rede. Abre o placar a equipe do Santos, quando eram jogados 23 minutinhos desse segundo tempo. Escobar, número 31, 1 para o Santos, 0 para a equipe do Guarani. Torcedor santista pode vibrar, pode gritar, pode pular, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Santos. Zanqueta, foi como quis o Escobar. A zaga do Guarani parece que deu aquele famoso branco. A primeira bobeada da zaga do Guarani, gol do Santos. Escobar pegou a bola no meio campo, foi caminhando, o meio campo foi afastando, a zaga abrindo, e de fora da área, mandou um canhão no canto direito de Pegorari, que nada pôde fazer. Achei que o tiro foi de muito longe e que o Pegorari aceitou essa, hein? Em todo caso, é um lance para ser revisto assim no replay, né? Com alguns detalhes, talvez alguém na frente, mas o chute foi de fora da área, dá no bico da grande área, o Pegorari aceitou essa. Em todo caso, né, tá aí o Santos na frente sem merecer. É o futebol, né? Parece que por esses segundos a zaga do Guarani simplesmente parou. O Escobar foi descendo e arrematou como quis. Ainda cantei na jogada, tá descendo, tem liberdade.
E vem de novo. Vem descendo agora a equipe do Santos, a bola com o Serginho e vira lá com o Guilherme. Guilherme do lado canhoto. Já toca no meio, recebeu de novo, tem liberdade o Pedrinho. Pedrinho vai virando com o Harney, já dentro da grande área. Tenta fazer o domínio, a bola escapa. Segura, não deixa a bola sair. Pelo lado direito, na linha de fundo. Faz o cruzamento. Matheus Bueno. Toca de peito, sai jogando com o Jefferson, toca com o Ayrton dispara, tenta fazer a finta, pega a distância, ultrapassa a linha que divide o gramado, vem descendo, passa por mais um, vem descendo o Ayrton, tá encostando ali do lado dele o Luan Dias, já recebeu o Luan Dias, a marcação do Gil em cima dele, o Luan Dias tentou tocar a bola, o Gil, na impressão que deu, foi que ele deu uma empurrada no Luan Dias. A bola ficou com o Gabriel Brazão, o árbitro para porque tem jogador do Santos caído ali, próximo à meia-lua da grande área defensiva do Santos, né, Zanqueta? Exatamente, o jogador do Santos caiu no rápido ataque do Guarani. Departamento médico em campo. Chamou o departamento médico, tá entrando o departamento médico do Santos. Tá aí, ó. O Paulo Roberto Nascimento, bela transmissão, ele tá elogiando o timaço da Grigo na nossa jornada esportiva. Que legal, Paulo. Paulo, se eu não me engano, o Paulo tá falando lá de Portugal. Confirma para mim aí, Paulão. Se eu não me engano, você tá em Portugal, né? E curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo. Inclusive o placar aqui, ó, tem que alterar, né? A produção não alterou o placar. E tá 1-0 para a equipe do Santos. Wagner Ferreira, 26 minutinhos, indo para 27 já. Guarani tem força, se continuar jogando do jeito que tava, tem forças para chegar ao gol de empate. Agora ficou um pouquinho mais difícil, né? Qual é o tempo de jogo? Nesse momento, 27 minutos passados. Estamos aí mais na metade do segundo tempo. E o Guarani agora, para conseguir o seu objetivo de engatar uma terceira vitória, vai ter que fazer 2 gols. É possível, né? É possível. Agora é provável. Não sei não. O Santos agora vai se consolidar na defesa, vai complicar as coisas para o Guarani. O Guarani deve mexer. Daqui a pouquinho aí o Alan Al deve trazer alguma novidade, talvez no lugar de João Vitor, alguém, que o João Vitor sumiu lá por aquele lado. O Ayrton até que agora deu uma arrancada boa, né, no contra-ataque do Guarani. Mas esse gol do Santos foi realmente uma ducha de água fria. O Guarani esperando a qualquer momento fazer o seu gol, e agora, no entanto, vai aqui correr atrás para pelo menos empatar. E a equipe do Santos ali no ciclo central com o João Schmidt, já joga com o Jair. Jair para, faz o domínio, vem a marcação do Luan Dias em cima dele, toca mais à frente com o Pedrinho. Pedrinho vai passando, vai penteando a bola, recua. Com o Jair, já joga com o João Schmidt. A equipe do Santos tenta chegar com o Sandri. Sandri devolve a bola com o Jair. Jair para, João Schmidt recebeu a bola. 1-0 para a equipe do Santos. No ciclo central, João Schmidt de perna canhota, vai fazendo inversão de jogo, tá buscando o Guilherme, sobe de cabeça o Pacheco. Foi o último a relar, a bola vai saindo, saiu na lateral. Agora um gol meio improvável, né? Um lateral esquerdo que pouco apareceu no jogo, né? Aparece para fazer o gol. Não é que estava o marcador ali, o Pacheco, não é que estava o João Vitor, que costuma ser o auxiliar também, né? O meio campo do Guarani cansou? Tem isso também, né? Tem aí o Gabriel Bispo, acho que não, acho que ele tá firme por ali. O Matheus Bueno é que não tá rendendo muito, não tá aparecendo no segundo tempo, não. Olha o Júnior Furk tenta fazer a finta, sofreu a falta. A falta ali, próxima bandeirinha de escanteio do lado canhoto, ponta esquerda, é como se fosse um mini escanteio para o Santos fazer a cobrança. Tá o Guilherme na bola, vai vir bola na área do Goleirão Pegorari. A torcida do Guarani vai dando incentivo, vai gritando para o Guarani chegar ao gol de empate. Falta para a equipe do Santos. 29 minutos passados, segundo tempo de jogo, tá 1-0 para o Santos. É o Paulinho tá lá em Portugal mesmo, ouvindo a Grigo, segundo ele. Bom demais, que legal. Tá autorizado, o Guilherme vai fazer o cruzamento, um mini escanteio, hein? De perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo. Jefferson tira ali na linha do gol, sai jogando a equipe do Guarani. Bola com o Luan Dias. Luan Dias tentou fazer a finta em cima do Jair, a bola saiu. É lateral para a equipe do Santos. O torcedor já está sabendo que o time perdeu intensidade no jogo. O Santos fez 1-0, aquela ducha de água fria, o time está sentindo. Eu acho que vai ter uma mudança aí, pelo menos dupla, no Guarani daqui a pouquinho. Marlon. Realmente tem 2 jogadores ali que tiraram o colete. Daqui a pouquinho
O Luiz Anqueta vai formar a bola martida na área pelo Rainer, tira a zaga do Guarani, vai sobrando com o Sandri, faz o domínio, tem o Guilherme do seu ladinho, ele deixa a bola com o Guilherme, lá na ponta esquerda, a marcação do João Vitor em cima dele, ele puxa pro meio, de perna direita, faz o cruzamento, tira Matheus Bueno, alivia a bola vai sobrando no círculo central com o Gil, faz o domínio, sai jogando na direita com o Jair, já joga mais à frente com o Rainer, tem liberdade, ninguém tá marcando o Rainer, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, tira Pacheco de cabeça, a bola ia ficando com o Guilherme. Faz o corte, Pacheco, a bola sai em lateral para a equipe do Santos, lá do canhoto. E vai ter alteração na equipe do Guarani mesmo. Será que é agora, Luiz? Exatamente, está preparando a substituição, 2 substituições no Guarani. Daqui a pouquinho, o juiz já manda continuar. O lateral feito pelo Escobar, o Escobar com o Sandri, devolve a bola com o Escobar, ameaça fazer o cruzamento, a marcação do Pacheco em cima dele, devolve a bola com o Sandri. Sandri para, olha, dá, canhota, faz inversão aqui para a direita. Bola com o Jair, agora com o Rainer. O Rainer tá tendo liberdade, hein? O Rainer faz o cruzamento para dentro da grande área, sai, pega o horário e dá um soco na bola. Vai sobrando com o Escobar lá do lado canhoto. Ele para, olha, tem o Guilherme, recua a bola com o Guilherme, faz o domínio, a equipe do Santos recua. Que enfiada de bola tava ali o Pacheco. Tira, mas a bola já recupera a equipe do Santos. Bola com o Guilherme. Guilherme devolve a bola com o Sandri. A equipe do Santos trabalhando lá no lado canhoto, campo ofensivo. Tenta sair jogando com o João Schmidt. A equipe do Guarani tenta sair jogando lá também com o Matheus Bueno. Já recupera a equipe do Santos. A bola com o Guilherme. Toca a bola com o Pedrinho de fora da área. Bateu pro gol, bateu para fora. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Agora sim vai vir substituição na equipe bugrina, Luiz Henrique. Gabriel Bispo, número 5. Não, entrando Anderson Leite, número 5, saindo Gabriel Bispo. Saindo 33, Gabriel Bispo para a entrada do Anderson Leite, número 5. A primeira alteração do técnico Alan Al. E saindo Alan Dias. Luan para Dias. o Marlon. Entrada número 8 de Marlon. Tá aí, então entrou Marlon, número 8, no lugar do Luan Dias. Marlon, número 8, no 10, Luan Dias, e o Anderson Leite, 5, no lugar do Matheus Bispo, Gabriel Bispo, perdão, número 33. E essas alterações, Wagner Ferreira, do técnico, Alan Al? Aquilo que a gente notava, né? O time do meio-campo do Guarani cansou, não esperava que o Gabriel Bispo fosse o escolhido, esperava o Matheus Bueno. Mas, de qualquer maneira, o Anderson Leite é bom jogador também, faz a mesma função. Com relação ao Luan Dias, sumido no jogo, parou de fazer os lançamentos, então entra esse camisa 8 aí, o chamado Marlon Maranhão. Marlon Maranhão. Lá vai descer a equipe do Santos de novo. Pelo lado direito, a bola com o Pedrinho. Tá encostando o Rainer, vai fazer a passagem. O lateral da equipe do Santos, o Pedrinho faz o lançamento. Tenta buscar o Guilherme lá do lado canhoto. Muito forte, o Guilherme evita a saída. Toca com o Escobar. O Escobar faz o domínio. A marcação em cima dele é do João Vitor. Recua a bola com o Sandri. Mais atrás com o Gil. Gil parou. João Schmidt já ali no círculo central, recebeu, já sai jogando com o Escobar, novamente é com o Sandri. Sandri com o João Schmidt com o Gil. Gil vai virando aqui para a direita com o Jair. A torcida do Guarani já começa a ficar impaciente nesse momento. Bola com o Rainer. Rainer toca na frente com o Furk. Chega a marcação em cima dele do Barcelar. Já recupera a posse de bola. A bola com o Anderson Leite. Tentou fazer enfiada de bola com o Caio Dantas. Chega o Gil. Mas já rouba a bola. Vem descendo o Anderson Leite. Toca na frente com o Ayrton, mas não tocou para ninguém. A não ser para o Jair, que também tocou nos pés do Matheus Bueno. Vem descendo a equipe do Guarani. Toca aqui com o Ayrton pelo lado canhoto. A marcação do Rainer em cima dele. Ele puxa para o meio, faz o cruzamento. De cabeça tira o Jair. Sobra com o Pedrinho. A marcação do Matheus Bueno. O Pedrinho tenta fazer a finta. O Matheus Bueno leva a melhor. Toca a bola com o Jefferson. De perna canhota, faz o cruzamento. Tira, Jair. A bola bate no Ayrton. Rainer alivia. Toca lá na frente com o Júnior Furk. Chega na marcação Barcelar de cabeça. O Matheus Salustiano tenta evitar a saída, evitou. Sai jogando o Guarani pelo lado direito. Opa! Na minha opinião, Luiz Henrique, é falta para cartão pro Furk do Santos. O juiz simplesmente nada. Falta para amarelo. Estava saindo em contra-ataque o Guarani. Furk derrubou o Salustiano e o juiz marcou falta, mas não deu cartão amarelo. E a equipe do Guarani vem descendo pelo lado direito, bate Pacheco, fez o cruzamento exatamente para ninguém. E vai ter alteração no Santos. Mais uma, Luiz Henrique. Tá só entrando o 22. Que a gente já vê quem é o 22, rapidinho. Tá saindo o Pedrinho, é isso? Número 7. Parece que parou, é o Furk, né? É o Furk número 9 que tá saindo.
E parece a entrada de Otero. É Otero? 22? O jeito de correr é do Otero. Otero, né? Tá aí, então Otero. É, Otero no lugar do Furk. Do Furk, exatamente. Mais uma alteração do técnico Fábio Carilli. E amarelou para o lateral número 13 do Santos. Amarelou para o Rainer. É, tá aí, ó. Essa eu não tinha visto, viu, Luiz? Não vi mesmo. E a equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque, lançamento pro Ayrton, a bola passou. Vai saindo em tiro de meta para o goleirão Gabriel Brazão. O Wagner Ferreira, essa substituição do Fábio Carilli, o grandão Furk saiu para a entrada do, entre aspas, baixinho Otero. Não é a mesma função, né? Um é mais presença de área, o outro é mais jogador de beirada de campo de bola parada. Então esse é o perigo também, né? Se o Guarani cometer alguma falta ali nas imediações da área, velho, não tem pra ninguém, é o Otero guarda mesmo. E o Guarani chamou o Heitor. Chamou o Heitor ali para a entrada e tenta descer Caio Dantas. Tenta fazer o toque de bola, toca ali com o João Vitor. Faz a parada, tenta tocar mais na frente a bola com o Marlon. Já recebeu o Marlon, a marcação do Gil em cima dele. O Marlon tenta chegar, fazer o cruzamento, a bola explode no Gil. Tira o Sandri. Fez o lançamento lá na frente. Vem chegando o Barcelar, faz o domínio, recua a bola com o Pegorari. Vai sair jogando com o Matheus Salustiano. Toque esquisito do Pegorari, hein? O Otero vai chegando aqui na marcação, a bola sobra com o Jefferson, bate para frente, faz o domínio, o Ayrton, ele faz a finta em cima do João Schmidt, devolve a bola com o Matheus Bueno. É, a vontade do Ayrton, gosta, né? A torcida gosta. Olha a bola do Guarani, vem descendo o Marlon. Marlon parou, espera a passagem de alguém, agora sim tá passando o Ayrton, ele puxou pro meio, o João Vitor bateu pro gol! Nos braços, nas mãos do goleirão Gabriel Brazão, Luiz Henrique. Tentou o João Vitor colocar no canto direito do goleiro, porém o chute saiu muito fraco. Bom demais você que está curtindo a jornada esportiva da Grigo aqui no canal do Grigo no YouTube, também no Rádio Grigo Oficial no Facebook e também no canal de áudio, né? Através do Radiosnet. Valeu demais. Deixa o seu like aí, dá essa força pra gente para que mais pessoas possam ter a nossa transmissão chegando. Olha aí a bola lançada lá na frente pro Otero. Tirou de qualquer maneira o Matheus Salustiano e vem em substituição no Guarani. Quem vem lá? É o Heitor? É isso? Número 2, Heitor. A saída do Pacheco? Exatamente, Pacheco foi embora. Tá aí, mais alteração, é lateral para a equipe do Santos. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira comenta sobre mais essa alteração do técnico Alaão. Faz a cobrança o Rainer, vem buscar o Guilherme. Faz a matada de bola, vai levando na linha de fundo a marcação do Matheus Bueno, explode em cima do Jefferson, tira Matheus Bueno, não quis saber de brincadeira, tá buscando o Caio Dantas, faz o domínio Caio Dantas, a marcação do Gil, rouba a bola, sai jogando a equipe do Santos no setor defensivo, bola com o goleirão Gabriel Brazão, mais uma alteração do Guarani do técnico Alaão, Wagner Ferreira, Heitor no lugar do Pacheco. Aí, irmão, 6 por meia dúzia, eu não sei se com alguma vantagem não, porque o Pacheco não estava mal. Tá certo que o gol saiu nas costas dele, mas vai corrigir tirando agora o jogador? Não deu para entender. Eu acho que eu mexeria mais um jogador no ataque. Em todo caso, depois nós vamos ver as explicações do Alan Hall, porque que ele trocou 6 por meia dúzia. Tirou um lateral e colocou o outro. E queimou mais uma substituição, né? É, e o Guarani tenta chegar aqui pelo lado canhoto, bola com o Caio Dantas, a marcação do Jair em cima dele, ninguém encosta, ninguém encostou, o Caio Dantas vai levando sozinho, ele segura, tenta fazer o drible, e agora sim, quem que tá na bola é o João Vitor, tentou bater a bola, escorrega Marlon, sobra ali, tentou fazer a batida do Anderson Leite, a equipe do Santos sai no contra-ataque com o Guilherme, a bola passa pelo Otero, chega o Jefferson, faz o domínio Caio Dantas, devolve a bola com o Jefferson, tenta bater lá na frente, a bola agora com o jogador que é o João Vitor. João Vitor com o Anderson Leite, toca lá com o Heitor, mas que toque de bola caiu, o juiz vai marcar falta, é falta para a equipe do Guarani. Falta que pode levar perigo, quase ali na linha da grande área, na meia direita. Falta para o Guarani e amarelou para o jogador do Santos, né, Luiz Henrique? Você conseguiu ver para quem é? Amarelou para o jogador do Santos, Serginho. Vamos confirmar. É, eu não consegui realmente. Não dá. Esse número do Santos assim não dá. E tá caído. O jogador do Guarani ali, falta. Wagner Ferreira. Daí quem que pega bem? Eu tô vendo o Marlon na bola, tô vendo o Heitor também encostando ali. Quem que pega bem aí na bola, o Vagnão? É, e cartão amarelo pro Pedrinho, né? Pela Foi falta, Pedrinho, né? É, pro Pedrinho, cartão pela falta que fez.
O Pedrinho. Acontece que o Guarani não tem um cobrador de faltas, né? Oficial, como já teve anteriormente. Vamos esperar que o cobrador tenha a pontaria, porque dali não é muita força, né? Mas é jeito. A barreira deve ser formada ali para o canto esquerdo do goleiro e o Frazão deve ir para o lado direito. Então vai ter que ter muita habilidade para colocar por cima da barreira e tentar fazer o gol de empate do Guarani. Tem que fazer o gol de empate nesse lance, nos próximos, porque o torcedor já está impaciente. O Guarani perdeu aquela intensidade do primeiro tempo. O Santos veio com uma outra cara para o segundo, veio com as mexidas do Khalil, que não é bobo nem nada. E o Guarani sentiu essas alterações. Mexeu também no time, mas sem muita vantagem. Então a esperança é nessa bola parada que saia o gol de empate. E o Anderson Leite agora tá mancando. Tá mancando o Anderson Leite, que foi o que sofreu a falta cometida pelo Pedrinho, amarelou também para o jogador da equipe do Santos. É o terceiro cartão no jogo, terceiro cartão dado para a equipe santista. Falta para a equipe do Guarani. Próximo ali ao que? Uns 2, 3 passos da linha da grande área, na meia direita. Falta para o Guarani. 41 minutos jogados, segundo tempo de jogo. Tá 1-0 para a equipe do Santos. Tem a chance de um empate a equipe do Guarani. Tá na bola o Marlon, tá na bola o Heitor. Vamos ver aí quem que vai fazer a cobrança. O João Vitor parece que tá ali também, né, conversando. Falta. O Jefferson. É o Jefferson de canhota. De canhota ali é bem pro Jefferson, viu? Vamos ver quem que vai fazer a cobrança. Pelo menos uns 6, 5 homens na barreira do Santos. Jefferson toma a distância. Marlon também. Partiu o Heitor. Bate de perna direita. A bola explode em cima do Sandri. Vai sobrando com o Jefferson. Recua a bola com o Heitor. Vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. A equipe do Guarani tenta chegar. Sobe de cabeça. Anderson Leite. Bateu e entrou! Alegria, alegria, galera do Gol, é gol, é gol. Gol! Brinco de ouro! Anderson Leite, número 5, no cruzamento vindo da direita do Heitor, subiu de cabeça, Anderson Leite colocou para o fundo do goleirão Gabriel Brazão, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo da rede. Empata o Guarani, quando eram jogados 42 minutos nesse segundo tempo. Empata o Guarani. Anderson Leite, camisa número 5. Torcedor bugrino, pode vibrar, pode pular, pode gritar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. Luiz Henrique. Anderson Leite subiu sozinho, só um minutinho que vem o Guarani de novo. Tocando a bola com Ayrton. Ayrton tenta tocar a bola, caiu, o juiz mandou continuar. Subiu sozinho o Anderson Leite, hein, Luiz? Após um lindo cruzamento do lateral direito, Heitor, subiu sozinho Anderson Leite e cabeceou firme para fazer o gol de empate do Guarani. Após isso, foi só correr para a galera e chegou até no meio de campo e beijou o símbolo do Guarani. Wagner Ferreira, momento certo para fazer gols, são todos os momentos, mas aos 42, dá um alívio para o torcedor bugrino que simplesmente inflamou agora no Brinco de Ouro. Não saiu na cobrança da falta do Heitor, né, que bateu pessimamente, mas quando a bola sobrou, a bola foi colocada na área e o Anderson Leite, né, improvável um jogador dessa posição para chegar ali no segundo pau e conferir de cabeça um cruzamento. No entanto, aconteceu. E veio fazer justiça, né, que agora ali não poderia perder esse jogo pelo futebol, no cômputo geral, que acabou apresentando. Então, eu acho que 42 minutos tem chance ainda. O placar está em aberto. Não diria que o Santos vai se acomodar com um empate. Muito menos o Guarani. Torcida inflamada vai tentar o segundo gol nesses minutos que faltam. O Luiz Henrique, tinha 2 jogadores do Guarani caídos, já estão se levantando, tá tudo legal. Subiu a plaquinha de acréscimo? 5 minutos de acréscimo.
5 minutinhos, vamos até. E vai ter mais 2 substituições do Guarani. Vai vir mais alteração na equipe do Guarani. Vamos até 50. 45 minutos passados desse segundo tempo. É falta para o Guarani. É falta, tá na bola. O Marlon para fazer a cobrança. Lá do lado direito. Vai fazer a cobrança. Vai colocar a bola na área do goleirão. Gabriel Brazão. A Maria Elisa Godoy Piton tá comemorando. Bate a falta. Marlon sobe de cabeça. A zaga tira. Vai sobrando com o Jefferson. Jefferson para. Olha. Coloca com o Heitor mais atrás. Com o Matheus Bueno. Matheus Bueno para. Vai virando o jogo. Tem subir ali a zaga do Escobar. Tira. Vai sobrando pro João Schmidt. Fez a falta, o juiz mandou continuar. Sai jogando a equipe do Santos no contra-ataque pelo lado direito. Vem descendo Otero. Otero a marcação do Caio Dantas. Só fez a falta. Falta do Caio Dantas. Já bateu o Otero. Agora ele manda esperar. Vai ter alteração no Guarani. Quem entra, quem sai, Zanqueta? Está saindo o número 30, Ayrton. Ayrton. Para entrada. Tá entrando o 11 que eu vi ali. O 11 é o Estevão, tá entrando no lugar do 13. 13 é o Matheus Salustiano, é isso? Ele tá tirando, é isso? 13. Daqui a pouquinho a gente vê quem entrou na equipe do Guarani, porque tem falta. Falta para a equipe do Santos. Tá o Otero na bola. Campo de ataque lado direito, faz o cruzamento, bota a bola lá para dentro da grande área, sobe Pegorari. Segura firme o arqueiro Bugrini, sai jogando. Tentou sair jogando rápido com o Heitor, chega na bola ali o Escobar. O Escobar vai levando na linha de fundo, chega na marcação dele o Anderson Leite, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu. O encontro do goleiro do Guarani com o Barcelar, caiu, tira ali o Jefferson. Chega na bola o Otero tenta levar na frente, vai sobrando. A equipe do Santos trabalhando com o Pedrinho com o Sandri no centro do gramado, vai jogando com o Escobar, tem o Guilherme aberto lá, já recebeu o Guilherme do lado canhoto, vem a marcação do Heitor em cima dele, o Guilherme para, penteia, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça o Anderson Leite, vai cumprimentando ali na bola, sai jogando o Guarani, o Estevão, sai jogando na frente, saiu, a bola saiu, é lateral para a equipe do Santos. Saiu o João Vitor. Confirmaram então as alterações, né? Estevão no lugar do João Vitor e o Reinaldo no lugar do Ayrton. Saiu o Ayrton, entrou o Reinaldo, saiu o João Vitor, entrou o Estevão. Tá aí então as alterações, as últimas alterações do técnico Alan Al. E a equipe do Santos trabalha no setor defensivo. Bola com o Rainer parou, achou o Otero já vem o Matheus Bueno na marcação dele, o Otero vai, faz a proteção, é baixinho, mas protege bem demais a bola, o Otero faz o lançamento pro Rainer lá na frente, tá buscando o Pedrinho também, chegou na bola, o Matheus Salustiano colocou aí lateral, 48 minutinhos passados, temos mais 2 a ser jogados, segundo o árbitro, deu 5 minutinhos de acréscimos, é lateral para a equipe do Santos. É lado direito, é campo de ataque, tá o Rainer na bola para fazer a cobrança, ele faz a distância, vai fazer o arremesso com as mãos para dentro da grande área, coloca para dentro da grande área, sobe de cabeça, sobe também ali o Barcelar, tira, mas já estava anotado falta de ataque da equipe do Santos em cima do Douglas Barcelar, que está caído nesse momento, né, Luiz Henrique? Falta de ataque santista, mas já está se levantando o zagueiro do Guarani. Saiu a renda, vocês conseguiram anotar a renda, Luiz Henrique? Ouviu o público em torno de 10.500 torcedores. Daqui a pouquinho a gente confirma a renda direitinho aqui no Brinco de Ouro. A renda e público, né? Saiu e realmente foi na hora que a torcida estava fazendo o seu carnaval aqui no Brinco de Ouro. Vai fazer a cobrança o Pegorari, campo defensivo. 49 minutinhos e meio, estamos chegando. Segundo tempo de jogo, o juiz falou que vamos até 50, então é a última voltinha do relógio. A bola sobrou com o Gabriel Brazão, sai jogando no setor defensivo com o Jair. Pelo lado direito, vem a marcação do Caio Dantas em cima dele. Quando ergue o braço! Aponta o centro do gramado e põe final de jogo aqui no Brinco de Ouro. Tudo igual. 1 para o Guarani. Anderson Leite, aos 42 do segundo tempo. 1 também para o Santos, que abriu o placar aos 23 minutinhos do segundo tempo. Festa, a torcida aplaudiu o time, né, Luiz Henrique? O time que se comportou bem hoje diante do Santos.
como disse Wagner Ferreira, nem parecia que o Santos estava em cima da tabela e o Guarani último colocado. O Guarani jogou de igual para igual, o empate veio de tanta garra que o Guarani demonstrou em campo. Wagner Ferreira, 1-1. O Guarani fez um bom jogo, tomou um gol. Acho que no único branco que deu nessa zaga bugrina, pelo lado direito ali, o Escobar foi entrando, sentiu firmeza, bateu de longe. Nós daqui, a bola entrou do lado canhoto do Pegorari, não sei se foi uma falha ou não do goleirão, mas buscou, fez as alterações do técnico Alaal e uma dessas alterações foi o autor do gol. Aliás, o autor da falta que originou toda a jogada, e aí no cruzamento do Heitor, que também foi um dos que entraram, para o Anderson Leite, acabou empatando e a torcida gostou. Queira ou não, as mãos do treinador, né, para mudar o placar, que era adverso de 1-0 para o Santos, 42, esse lance aí de cruzamento e o Anderson Leite conferindo de cabeça 1-1. Poucas vezes você vê o time jogando em casa, empatando o jogo, sair aplaudido pelo seu torcedor. Então é um reconhecimento pelo bom futebol apresentado, melhor no primeiro do que no segundo, muito embora no primeiro não tenha feito gol, no segundo acabou tomando, mas foi buscar o empate, então o torcedor reconhece. Realmente o time ralou, o time foi intenso, melhor no primeiro tempo do que no segundo, porque também do outro lado tem o Santos jogando, tem um treinador experiente, tratou de neutralizar as beiradas do Guarani, pouco apareceram no segundo tempo, pode notar, poucas vezes falou-se o nome de Ayrton e de João Vitor. Então, o Santos melhorou no segundo tempo, fez o seu gol, o Guarani foi buscar o empate, acabou conseguindo, e para mim o resultado foi absolutamente injusto e seria uma injustiça tremenda o Guarani não sair pontuando no jogo de hoje. Significa que o Guarani está no caminho certo, o planejamento traçado para ir de jogo a jogo, somando os pontos necessários para sair do rebaixamento, mas é evidentemente que o jogo dentro de casa, mas foi contra um time grande, né? O time postulante ao acesso, então um empate de 1-1, numericamente na classificação, não resolve nada para o Guarani, diga-se de passagem, né? Mesmo porque o Botafogo jogou hoje com o Mirassol, em Mirassol, e ganhou o jogo por 2-1. E o próximo jogo, sabe quem é do Guarani? Com o Botafogo, domingo lá em Ribeirão Preto. Então vejam só que jogo nós vamos ter. O Guarani está empolgado, mesmo com o empate hoje dentro de casa, somando apenas um ponto, está empolgado e com a sua recuperação em pleno andamento para buscar melhores resultados nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Ô Wagner, você falou, Botafogo tá 2-1, né? 2-1 em Mirassol. 2-1 em Mirassol. E o Ceará também, intervalo de jogo, está vencendo a equipe do CRB. Ainda hoje tem Goiás e Brusque. Mais um jogo aí, né? Complementando esses jogos desta quarta-feira. Amanhã tem mais, né? Amanhã vai ter mais, ontem já teve, daqui a pouquinho a gente passa os resultados da Série B. Mas agora quem vai passar, porque é sensacional, na sua estreia ele não pode deixar passar, a renda, o público e a renda direitinho, né, Luiz Henrique? Exatamente, o público pagante para essa noite, foi 9.447 pessoas. Não pagante, 1.120, total presente, 10.567 pessoas para esse empate do Guarani diante do Santos. Uma renda de 109.630. Aí é o que a gente falou, né, Wagner Ferreira? 10.567 o público total aqui no Brinco de Ouro. Dava para ver que o público realmente compareceu e fez a sua parte, apoiou o time do Guarani desde o início. E agora, tô vendo aqui a galera que estava no banco de suplentes do Guarani, dando uma volta no pique. Achei até que era prova de 800 metros, viu? De 400 metros das Olimpíadas. Né? Mas assim, o público compareceu e fez a sua parte, né, Wagner Ferreira? Bem, nós comentamos sobre isso, né, no começo da transmissão, no começo do jogo, e acertamos, né, no público pagante. Falei, 8 a 9 mil torcedores. Agora, né, os convidados aí atingindo, então, a 10.567, um bom público, né? Um time que está na zona do rebaixamento, mas está em plena ascensão, o torcedor reconheceu e veio a campo hoje. Então, nesse número expressivo aí, 10.567 torcedores para esse empate do Guarani com o Santos, que acabou sendo justo pelo jogo de hoje. Não refrescou muito a situação do Guarani, eu repito, na tabela de classificação. Mas dentro do plano de recuperação do time, vai ser de muita importância na sequência do campeonato. Hein? Aí o Botafogo, né, na sequência, depois o Guarani joga em casa.
joga em casa no domingo, se não me engano, contra o Operário, não é isso, Anderson? Isso, a gente já olha aqui. Joga igual com o Coritiba. Curitiba. Com o Coritiba. O Operário joga na sexta-feira contra a Ponte aqui, né? Exatamente. Botafogo e Guarani, depois Guarani e Coritiba. Isso. E aqui a gente está vendo, né? Nesse momento o Guarani continua na 20ª colocação, com 18 pontos ganhos, 22 jogos já completados, apenas o Brusque, dos 4 que estão na zona de rebaixamento, a Chapecoense, que ainda está jogando nesse momento, né? Não está jogando, a Chapecoense está jogando nesse momento? Chapecoense, está jogando com o América Mineiro, está empatando 0-0 lá no estádio da Independência, já estamos nos acréscimos, 0-0. O próximo jogo do Guarani é contra o Botafogo na terça-feira? Guarani. Domingo, 4 da tarde, lá no Santa Cruz. Isso, domingo, 4 da tarde, exatamente. A diretoria do Guarani anunciou ônibus de graça para sócio campeão. Já foi esse o anúncio que foi feito aquela hora aqui, né? Para a galera do que estava aqui no estádio. Então, ônibus de graça para quem é sócio campeão, para acompanhar a partida do Guarani no próximo domingo, lá no estádio Santa Cruz, contra a equipe do Botafogo. Washington Mello em alto e bom som já. Literalmente, né? Já deu pois não. Já deu a notícia aqui. Literalmente em alto e bom som. O Geraldinho tá aqui, na ó. torcida. O Geraldinho acabou de mandar uma mensagem para mim pedindo uma camisa do Guarani. Tá pedindo? Você consegue lá, Luiz Henrique? Vou verificar para ele, falou que vai desfilar da Vila Rica com a camisa do Guarani. Tá aí, grande Geraldo. Tá parabenizando a transmissão, grande Maria Elisa Godoy Piton, tá aqui também, valeu pela transmissão belíssima, sempre ligadinha junto conosco, aliás, todo mundo que acompanha a Jornada Esportiva da Grigo é amigo da Rádio Grigo, né? Aliás, a Rádio Grigo, que é a rádio dos amigos, e tá tendo aí, né, como se diz, modestamente, um bom número de visualizações, né, Wagner? É gostoso quando, lógico, e nem é a nossa pretensão, sempre falo isso, chegar aos grandes meios de comunicação aqui de Campinas que dão show, né? Mas a gente está fazendo o nosso entretenimento, fazendo na correria hoje, só quem viu sabe, né? Da nossa correria, colocamos aí 15 minutinhos para começar o jogo, 10 quase, a gente entrou no ar, mas conseguimos fazer a nossa transmissão e aí o número de visualizações vai crescendo. Os números de amizades da nossa Rádio Grigo vai crescendo. Isso é gostoso demais, né, Wagner? É uma opção a mais, né? Como você disse, longe de querer concorrer com emissoras AM, emissoras FM, jogadores equipes que têm, emissoras que têm lastro, né, na cidade de Campinas. Nós estamos começando, comemoramos outro dia mesmo 5 anos. Isso, então, exatamente. Então é degrau a degrau, longe de querer alcançar essas emissoras que nós citamos aqui, mas vamos fazendo a nossa parte. Nosso grupo é muito grande, você tem um número acumulativo aí de visualizações, de acessos, e evidentemente para uma emissora com 5 anos de atividade, realmente são números muito bons. E a gente está procurando fazer sempre o melhor, né? Hoje, por exemplo, dificuldade com cabine, porque bastou um jogo um pouquinho mais importante, já não tem mais número de cabines para emissora de São Paulo, vem de Sumaré, vem de Americana, as próprias rádios de Campinas, web rádio, então cabines insuficientes. E foi cedido um camarote para nós, um pouquinho mais abaixo lá de cima, né, das cabines de rádio, aliás, uma posição também muito boa, só que aqui não dá para ver o placar, né? Exato. Onde abaixa ali o tobogão, a marquise do tobogão impede que a gente veja. Mas, de qualquer maneira, uma localização muito boa. E não só para nós, hein? Eu vi vários camarotes abertos aqui para emissora de rádio. Então, realmente, agora teve que se virar para poder atender a demanda aí. Mas, de qualquer maneira, tivemos problemas de linha também, de internet, né? Para trazer até aqui, em função que o camarote é um pouco distante, né? Das cabines de rádio. Mas, de qualquer maneira, entre mortos e feridos, todos salvos e missão cumprida. Exatamente. E com a estreia ali, mais um Zanqueta aqui com a gente, Luiz Henrique. Zanqueta, exatamente. Vou falar que não foi fácil, não. A gente gagueja mesmo. Primeira vez. Maravilha. A gente está comentando, né, das grandes emissoras e de maneira alguma é a nossa pretensão. Estávamos ali esperando a liberação de um camarote para a gente, né, de um espaço, na realidade, para a gente fazer a nossa transmissão. Lá embaixo, simplesmente estava conversando, inclusive, o Luiz Henrique foi o fotógrafo ali, Carlos Batista, Rogério Assis, lá da Band de São Paulo, o Carlos Cabela e o Vladimir Catarina. Vladimir Catarina. O Vladimir Catarina, exatamente. Eles trocando uma ideia ali, a gente do ladinho,
Mas você vê, né, como você disse, a O imprensa nível, de São né? Paulo vem, exatamente. Quem pediu até foi o Batista, né? Foto histórica, bate uma foto aí pra nós. Batista pediu, tirou até o óculos. Tirou até o óculos, sensacional. Bom demais. O Geraldo falou pra você levar, viu? Falou pra você levar a camisa pra ele, que ele tá guardando. Tá aí, ó. Pra gente dar sequência da nossa jornada esportiva da Grigo, eu vou perguntar para você, Luiz Henrique. O craque da Grigo, o melhor homem em campo hoje na partida de Guarani 1, Santos 1. Eu achei o time do Guarani bem compacto. Gostei muito do Gabriel Bispo. Mas o autor do gol é muito importante. No momento o Guarani estava complicado no jogo, porque o Santos fez o gol, estava gostando da partida. Anderson Leite decidiu o empate para o Guarani. Para mim, Anderson Leite. Tá aí, o voto do o Luiz Henrique para o Anderson Leite como o melhor homem em campo. E você que está acompanhando a nossa jornada aí também, você acompanhou o jogo, deixa o seu voto aqui pra gente também, é bom demais ouvir o seu voto. Wagner Ferreira, e aí, na sua opinião, 1-1, Guarani, como você disse até um certo momento, quando nós falamos se estavam no momento do Alan ao fazer as mudanças, você falou, hoje tá difícil de escolher um para sair, né? A não ser que for por realmente um condicionamento físico que o jogo é pegado, o jogo é corrido, né? Então, algum atleta pode sentir mais. Mas o time, num todo, foi de razoável para bom. Se o Ayrton tivesse mantido o mesmo ritmo do primeiro tempo, porque no primeiro ele foi muito intenso ali pelo lateral, dando trabalho para o seu marcador, provocando, inclusive, o cartão amarelo para o JP Sherman. Mas no segundo ele desapareceu. Agora desapareceu não por culpa dele, porque o Santos também veio com uma outra postura para o segundo tempo. O Calil não é bobo nem nada, é um treinador experiente, tem 50 anos, é um pouquinho mais velho que o Alan Hall, que tem 45. Mas mexeu, foi nos pontos principais ali. Tratou de mexer na lateral, sumiu o Ayrton, não jogou no segundo tempo. Eu acho que uma ou duas vezes que passou aqui pela nossa frente para criar alguma coisa, mas foi muito pouco. Então não votaria no Ayrton. Agora vamos votar em quem decidiu o jogo, né? Um cruzamento do lado da direita, quem é que estava lá para conferir? O cara que entrou, Anderson Leite. Então vamos ficar nele aí como o craque grego desse empate Guarani 1, Santos 1. Mais um voto para o Anderson Leite, o segundo voto. O Roberto César Santos está aqui conosco também. Grande, Roberto. Legal você participando mais uma vez da nossa jornada esportiva da Grigo. O Ponte Pretano, Roberto César Santos participando aqui. É bom demais ter a participação. Seja Ponte Pretano, Bugrino, São Paulino, corintiano, torcedor do Amazonas. Aliás, ontem, após o jogo da Ponte Preta lá na Arena de Manaus, um incidente, né? Uma coisa muito negativa. Foi um torcedor da Ponte. O torcedor da Ponte Preta foi hostilizado. Chegou a ser até encaminhado ao hospital. A gente prega tanta paz nos estádios e acontece essa situação com o torcedor da Ponte Preta. Tá aí, então, craque da Grigo hoje, pelo voto do nosso comentarista, pelo voto do nosso repórter, Anderson Leite entrou, sofreu falta e na jogada subiu lá no segundo andar e botou a bola para dentro do goleirão Gabriel Brazão, como eu digo que nada pôde fazer a não ser buscar lá no fundo da rede, empatando a partida, o empate importantíssimo para o Guarani, que vem aí de uma sequência que não conhece derrotas, aí vem de várias partidas, né, 2 vitórias seguidas, agora esse empate, vem aí fazendo o seu trabalho para tentar escapar dessa posição que é incômoda. Vai ter, como eu digo, é mais uma missão de muitas missões que o Guarani vai ter ainda que fazer no campeonato dessa Série B. Mas para você, o Anderson Leite, olha aí, ó, as palmas da nossa jornada esportiva da Grigo para você, como o craque da Grigo. Bom, eu acho que coletiva hoje, tranquilo, né? Tranquilo, a gente vamos ficar tranquilo, não vamos participar da coletiva hoje, até porque eu vou dizer para você, o tanto de gente que deve estar lá na sala de imprensa, né? Como o Wagner falou, quando vem um time maior, aí as coisas ficam mais complicadas. Luiz Henrique, para a gente finalizar, próximo jogo do Guarani, então, no próximo domingo, correto? Isso, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, às 16 horas. E aí, próximo jogo do Guarani aqui no Estádio Brinco de Ouro. O Guarani joga contra o Curitiba na terça-feira, às 21h30. Na terça, dia 3 de setembro, né? Às 21h30, exatamente. Curitiba. O próximo jogo do Guarani aqui no Estádio Brinco de Ouro, espero, né?
vamos estar, se Deus quiser, fazendo a nossa jornada esportiva com uma cabine, né? Se quiser deixar no camarote também, sem problema. É como você disse, tirando que não dá para enxergar e o trabalho que deu para trazer aqui a nossa internet, ficou de bom tamanho. Mas, Luiz Henrique, quero agradecer demais a sua participação, sua estreia aqui na Web Rádio Grigo. Sei dos seus horários, sei dos seus compromissos, e isso é prioridade, mas sempre eu vou estar chamando. Opa, hoje dá. Opa, hoje não dá. O dia que der, você já faz parte da nossa equipe, desse timaço da nossa Web Rádio Grigo, e vem para somar. E já deu para perceber que dá para somar bastante. Agradeço demais o seu trabalho, viu, Luiz Henrique? Ô, Anderson, muito obrigado pela oportunidade. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou participando de uma transmissão ao vivo. A gente fica um pouco nervoso, porém, com o mestre do lado, que é o Wagner, com você do lado, a gente só tem a agregar conhecimento, e pode ter certeza que, se tiver oportunidade, estarei aqui novamente. Não, e vai ter, com certeza vai ter. Tá aqui, ó, o Geraldo tá parabenizando pela sua estreia também, viu, o Lemão Gêmeo? Tá falando. Muito obrigado, Geraldinho. O Geraldo tá falando, o Lemão Gêmeo. Então esse daí, ó, estreou com o pé direito, né, quase que sai com uma vitória. Tivemos um probleminha para ele ficar lá dentro do gramado, mas ele subiu prontamente, foi proativo, subiu e fez o seu trabalho. Seu trabalho não, seu entretenimento conosco aqui, eu não chamo de trabalho, né? É um entretenimento gostoso aqui. Entre amigos. Exatamente, entre amigos. Esse daí, ó, é ele, ó. Luiz Henrique Zanqueta. Com Equio. Tá aí. Tá aí, Wagner Ferreira. E aí, então, para você fazer os comentários do time do Guarani, do time do Santos, da arbitragem, para a gente finalizar essa nossa jornada esportiva da Grigo. Vai ser muito rápido, né? Porque tivemos 2 tempos distintos, né? Primeiro, o Guarani jogou muita bola, criou muita chance de gol, não fez. O placar ficou em branco no primeiro tempo. O Santos desceu muito pouco, muito embora tenha tido 3 escanteios no primeiro tempo a seu favor, contra apenas 1 do Guarani. Mas foram descidas assim esporádicas, né? O Guarani não permitiu, foi muito intenso o Guarani. Empurrou o Santos para o seu campo de defesa e jogando muito aberto pelas laterais, aparecendo muito bem o Ayrton ali pelo lado esquerdo, o João Vitor pela direita aqui, dando trabalho para os laterais do Santos. O Caio Dantas nem tanto, não apareceu muito no jogo de hoje, porque nada mais, nada menos que ele tinha ali um par de torres gêmeas, né? O Gil e o Jair na marcação. Então não sobrou muito espaço para o Caio Dantas não, tanto no primeiro como no segundo tempo. Mas nas demais posições, né, Pegorari, um lance para ser revisto na televisão com calma, acho que o chute foi de muito longe do Escobar. Veja bem, um lateral que não apareceu no jogo, me aparece ali no segundo tempo, numa bola cruzada com 2 jogadores, tipo marcação, né? Ele tem primeiro na marcação o Pacheco e depois o auxiliar dele, que é o João Vitor. Com 2 nessa função, a permissão para o jogador finalizar no tiro cruzado de longe, e o Pegorari aceitou. Não sei, não vou criticar aqui, porque a nossa posição não é privilegiada para fazer esse tipo de análise, de crítica ao goleiro do Guarani. De qualquer maneira, foi o gol do Santos, né, no segundo tempo, e o Guarani foi buscar. No segundo, o Santos se acertou melhor com as alterações feitas pelo Carille, enquanto o Guarani teve dificuldades, baixou seu nível, não foi mais intenso, e o Santos começou a criar oportunidades. Vejam que o Santos teve mais uma chance de escanteio, né? No total foram 3 no primeiro tempo, apenas uma no segundo. Já o Guarani teve 2 chances no segundo, e numa delas, ela não foi nem escanteio, né? Foi numa cobrança de falta que a bola sobrou lá na direita, o cruzamento e o gol do Anderson Leite. Então, olha, para dizer, placar foi justo, o Guarani não merecia perder esse jogo. O primeiro tempo foi dele, no segundo o Santos se ajeitou, fez o seu gol, estava merecendo a vantagem, mas o Guarani foi buscar o empate. Então, um resultado justo para um jogo de opostos na tabela, né? O Santos vai a 38 pontos, não sei se sobe uma casa aí, talvez para o segundo lugar, mas é um time candidato fortíssimo aí ao título de campeão da Série B. E o Guarani consegue mais um pontinho, né? Ele vai a 18 pontos, mas é muito pouco também, porque tem que atingir o Brusque, tem que atingir Chapecoense, tem que atingir Ituano. O Botafogo se distanciou um pouquinho mais, que é o primeiro fora da zona. Então vai ser uma briga de foice no escuro, o próximo jogo lá domingo no Santa Cruz contra o Botafogo, porque evidentemente eu acho que até que foi boa essa vitória do Botafogo. Ele não vai com tanto desespero para cima do Guarani. Aí está a chance de o Guarani, na sua evolução, conseguir um resultado positivo, de vitória, eu digo, contra o Botafogo em pleno Santa Cruz. Então, destaques do Guarani já demos aqui para quem fez o gol, né, para o Anderson Leite.
Pegorari não foi muito exigido, fica aí a dúvida aí se houve participação negativa ou não no gol do Santos. Pacheco, eu acho que falhou na marcação para permitir que o lateral esquerdo, que era de sua marcação, fizesse o gol. O Douglas Bacelar e o Matheus Salustiano, normais ali tomando conta do ataque do Santos, pelo miolo pelo menos. O Jefferson não foi mal, também não desceu muito. Melhor no primeiro tempo do Jefferson, no segundo ele sumiu, passou no meio de campo. Gabriel Bispo vinha sendo um bom jogador, bom marcador, bom passe, mas acabou cansando e no momento em que o Guarani precisava de sangue novo, no caso a entrada do Anderson Leite, foi muito feliz o Alan Hall, tratando de colocar o Anderson Leite, né, naturalmente esperando que ele fosse entrar para fazer o gol. Mas acabou fazendo, inclusive com o Marlon participando da jogada. Matheus Bueno, foi o tempo todo. Matheus Bueno é um jogador que mantém uma certa regularidade, às vezes dá uma queda, perde alguns passes, mas está sempre presente ali, um jogador titular e dono da posição do Guarani. O Luan Dias foi até quanto deu, não foi mal também não, arriscou alguns chutes a gol, foi substituído pelo Marlon. João Vitor, bom no primeiro tempo, foi substituído pelo Estevão, nem vimos o Estevão jogar direito, né? Não teve tempo de aparecer, né? O Caio Dantas já fez uma análise aqui, muito bem marcado pelo Gil e pelo Jair, e o Ayrton, excelente primeiro tempo, sumiu no segundo, e as alterações feitas aí pelo Alan Raul, satisfatório, né? O Heitor entrou, é um jogador que entra descansado e apresenta alguma coisa, como aconteceu no jogo de hoje. Estava presente aí no lance de ataque do Guarani, momentos que antecederam o gol de empate. Pelo lado do Santos, Gabriel Brazão é um grande goleiro, fez boas defesas, principalmente no primeiro tempo. O Sherman vai sonhar com o Ayrton, né? Porque muita preocupação, levou até cartão amarelo em função da marcação em cima do jogador do Guarani. Gil e Jair, uma bela dupla de zaga titular do Santos Futebol Clube. Escobar teve a seu mérito o gol, né? Marcou o gol do Santos. O João Schmidt, discreto ali no meio, sem passar muito no meio campo. O Pituca, razoável no primeiro tempo, foi substituído com vantagem pelo Sandri no segundo tempo. O Pedrinho jogou com a 7, jogador importante também do Santos. E no ataque, o Bigode, né, que vinha sendo banco, foi substituído, né, pelo Serginho, que tinha sido titular na partida contra o Avaí. Então, Bigode na estrada da volta, né? Todo mundo sabe disso, joga na beirada do campo, muito bem marcado. O Forque só tem tamanho. Acho que não conseguiu nenhum cabeceio, nenhuma finalização para a meta do Guarani. Entrou o Otero, aí foi uma bronca do Carilli, né? Porque o Otero foi titular na partida contra o Avaí, e ele não gostou não, aí botou o Otero no banco, com toda a categoria do estrangeiro aí. Agora, quando o Otero entra, fica aquela dúvida, né? Não cometer falta nas beiradas do campo, ou frontal, porque ele tem uma patada violenta na direita, ele costuma guardar realmente. Mas, para a sorte do Guarani, nada disso aconteceu, o Otero ficou discreto quando entrou no finalzinho aí do jogo. E o Guilherme, que é artilheiro do time, né? O 11 do Santos, pouca coisa aproveitou também, porque a defesa do Guarani também se portou muito bem. Então, foi isso que nós vimos nesse jogo entre Guarani e Santos, placar igual de 1-1, resultado normal, digamos assim, e justo de qualquer maneira. Evidentemente que para o Santos melhor, soma um ponto, que o faz subir na tabela, enquanto que o Guarani soma um ponto, mas não sai do lugar, fica patinando. O Guarani vem somando pontos, já somou nas últimas partidas 5 pontos, e no entanto não consegue deixar a lanterna. Pelo menos essa classificação, né? O Santos... O Guarani não conseguiu atingir ainda a 19ª, não, né? Não, o Guarani continua na 20ª colocação com 18 pontos ganhos, a Chape é a 17ª com 20, então 2 pontinhos acima do Guarani, mesmo número do Brusque, o Brusque está jogando, começou o jogo agora 0-0 ainda, o Ituano tem 19 na 19ª e o Guarani com 18. O Botafogo, que era o 17º, subiu para a 14ª, o Botafogo está com 26, e agora o CRB, que está perdendo o jogo para a equipe do Ceará, então o CRB é o 16º com 24 pontos, então o CRB perdendo, o Guarani se mantém aí 6 pontos fora da zona de rebaixamento. Agora, tem que torcer para o CRB continuar com esse placar, né? Porque se o CRB ganhar aí complica. Por quê? Porque o CRB, de repente, pode ir a 26 pontos e aí abre 8 pontos. Aí começa a complicar novamente, né? Vai ter que esperar 3 rodadas, né? 3, 6, 9. Isso. Com 3 vitórias, né? Exato, com 3 vitórias. Sem pontuar os times acima. Então, essa situação. Como o pessoal costuma dizer, né? Soma pontos, 2 vitórias, 1 empate, tá invicto aí alguns jogos e não sai do lugar. Agora,
não é culpa desse time que está aí atualmente, né? O time do primeiro turno, que acumulou aí 12 derrotas consecutivas, eu não digo consecutivas, mas acumulou 12 derrotas ao longo do primeiro turno, onde a coisa está difícil de tirar realmente a diferença. Então, culpados os que estiveram presentes e que fizeram com que o Guarani fizesse essa campanha ridícula no primeiro turno. Mas no segundo turno, o Alan Alves está com um aproveitamento muito bom e, portanto, em plena recuperação. Evidentemente que um tropeço ou outro, não vou dizer que esse empate aqui foi tropeço contra um time postulante, no caso do Santos. Para mim, eu acho que o resultado foi absolutamente normal. É uma pena, porque em termos de pontuação na tabela, não refrescou muito a situação do Guarani. Já pelo lado do Santos, vai a 38 pontos e está tranquilo aí, caminhando a passos largos junto à sua procura rumo ao... tirar um fio aqui, né? Mas é um ponto que o Santos vai ser importante para a sua... Questão... Peraí, ô Lemão, vamos terminar aqui. O seu objetivo, ó. Que é né, de conquistar o título desta Série B. Em linhas gerais, foi isso que nós vimos nesse empate Guarani 1, Santos 1, aqui pela Web Rádio Grigo, Anderson Grigoleto. Vagnão, valeu demais, mais uma jornada. Na sexta-feira estaremos juntos lá no majestoso Ponte Operário, beleza? Boa, se Deus quiser, com grande prazer, novamente estaremos juntos lá. O jogo será às 21 aí. Jogo, vamos confirmar aqui, mas eu acho que é 21h30, né, não? Deixa eu confirmar aqui. Ponte Preta e Operário, 21h30. 21h30, começa num dia e acaba no outro. Isso. Grande abraço, até mais. Esse daí, ó. Wagner Ferreira. É o nosso presidente, Wagner Ferreira. Tá aí, então, legal demais a participação de vocês hoje aqui na nossa jornada esportiva da Grigo, partida realizada aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu vou falar rapidinho a nossa... Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É isso daí, a ficha técnica da Grigo. 22ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Partida que começou às 19 horas. Guarani 1, Santos também 1. Guarani do técnico Alaão jogou com Pegorari, Pacheco, Douglas Barcelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Entraram na equipe do Guarani Anderson Leite, o autor do gol do Guarani, Marlon, Heitor e Ronaldo. E também o Estevão. Do Guarani ninguém levou cartão amarelo. Anderson Leite, aos 42 minutinhos do segundo tempo, empatou o jogo. A equipe do técnico Fábio Carilli, a equipe do Santos, jogou com Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Jair, Escobar e João Schmidt, Diego Pituca, William Bigode, Pedrinho, Guilherme e Júnior Furque. Entraram na equipe do Santos o Rainer, o Serginho, o Sandri e o Otero. Levaram o amarelinho na equipe do Santos o Rainer, o JP Sherman e também o Pedrinho. Anotou o gol do Santos, o Escobar, aos 23 minutos do segundo tempo. Colocando aí pontos finais em Guarani 1, Santos 1. Apitou esta partida o árbitro Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina, o assistente número 1, Alex dos Santos, também de Santa Catarina, e Bruno Miller, o assistente número 2. O VAR ficou a cargo do Rafael Trace. Renda, público pagante 9.447, não pagante 1.120, totalizando um público de 10.567 torcedores aqui no Brinco de Ouro, para uma renda de R$ 109.630. Essa foi a ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Legal, vamos colocando então ponto final nessa nossa transmissão, dessa jornada esportiva da Grigo, agradecendo demais a participação de todos através do canal do Grigo, através do Rádio Grigo Oficial no Facebook, através do Radiosnet, Rádio Grigo. Agradecer este timaço da Web Rádio Grigo, do Wagner Ferreira, o Luiz Henrique Zanqueta, tá aí, fez a sua estreia, Guarani 1, Santos também 1. Uma ótima noite a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima jornada esportiva da Grigo.